que fazem a diferença como lema da federação. Pensamos localmente para agir... pensamos globalmente para agir localmente. A bioestatística, ela é muito essencial para a pesquisa médica, então a gente decidiu apresentar a linguagem R hoje aqui, essa noite, com a mediação de Felipe Assunção. Ele é um estudante da UFRB, ele faz bacharelado em interdisciplinar de saúde com a terminidade em medicina e tem experiência em R. Então, ele vai trazer esse assunto para vocês hoje. Boa noite, pessoal. Alguém lá pode ir para o slide, por favor? Só para a gente fazer a introdução. Oi, boa noite. Quando aparecer, você me avisa, por favor? Sim. Até agora nada. Gente, só passando para lembrar que serão 2 dias de curso, tudo bem? Nós temos hoje 6 horas e sábado 9 horas. Para ganhar o certificado, ele vai ser no final, vai ter que ter esses 2 dias, e a lista de presença será passada no final da aula. Só um minutinho, que eu tô tendo que abrir em outro programa aqui. Só um adendo a todos e todas que estão aqui. A gente está gravando a sessão, então caso alguém tenha algum problema, por favor, se manifesta no chat, que a ideia é justamente repassar para vocês essa gravação pelo e-mail. Certo, boa noite. Eu sou Felipe, como a Julia me apresentou, sou estudante do BIS Medicina aqui da UFRB. Tenho uma certa experiência com R, nada muito aprofundado. Trabalhei com R de 2013 a 2016, ainda quando eu estava em matemática na UFBA. E quando entrei na área da saúde, percebi que existe a possibilidade da gente, né, aplicar os conhecimentos matemáticos e estatísticos com a programação. E voltei a trabalhar com R, né? Só que a ideia é justamente a gente ter uma noção de R instrumental. A ideia não é Jaciara, não é para só estudantes de medicina, não. É público geral da saúde. A ideia não é a gente aprender a programar. Nós somos profissionais e estudantes da saúde, certo? Então, tentaremos focar naquilo que é necessário, pelo menos, para o R básico. Ok? Pode passar, por favor. E a gente tem uma breve introdução, onde a gente vai mostrar rapidamente por que usar o R, exemplos de gráficos que a gente pode fazer, análise estatística, pacotes que facilitam a sua programação. Pode passar também, por favor. Diferentemente de outros programas e pacotes de análise estatística, né, voltada para análise estatística, bioestatística no nosso caso, né, o R ele não é um programa. O R ele é muito além disso. O R é uma linguagem de programação. E a definição dele é uma linguagem de programação multiparadigma orientada a objetos. Traduzindo isso para uma linguagem mais próxima da gente da saúde, eu quero dizer que o R é uma linguagem de programação muito maleável. Ou seja, a gente pode fazer muita coisa com R. A gente pode associar muito facilmente o mundo virtual, né, com o mundo real. Então, essa maleabilidade é justamente
que permite o R ser muito utilizado para análises estatísticas. Né? Ele é muito bom para a construção de gráficos, a gente vai ver, eu vou apresentar hoje a construção de gráficos utilizando um pacote, que é o pacote Esquise. A gente vai ver que não vamos precisar muito, né, de noção de programação, de lógica de programação. O pacote Esquise, ele é bem visual, do tipo drag and drop, de arrastar a variável e ir montando o gráfico ali em tempo real. A comunidade do R ele é muito acessível, muitos criadores de pacotes que a gente utiliza, né, para acessar as funções, eles são acessíveis. Hora ou outra a gente se pega conversando com esses criadores desses pacotes para tirar dúvida. É gratuito, né, diferente de outros programas, né, dos programas mais utilizados como SPSS, Stata, né, o R ele é gratuito, tem a sua parte paga, mas não é o nosso caso, só com a parte gratuita do R a gente consegue fazer, né, o objetivo que a gente quer. É uma linguagem de alto nível, uma linguagem humana, ou seja, uma linguagem próxima da linguagem humana. Mesmo quem nunca teve contato com R, se parar para ler o código, né, o que a gente escreve lá, a codificação, consegue entender um pouco o que aquele código quer dizer. Então, isso é um tipo de linguagem alto nível, diferente daquela de baixo nível, que a gente lê e está muito próximo mais da linguagem de máquina do que da linguagem humana. O R possibilita também uma fácil importação e tratamento de bancos de dados, né, com várias extensões. Semana passada eu estava trabalhando com AppInfo, tive uma dificuldade por causa da extensão do arquivo de Excel, né, o R ele já não apresenta isso, a gente consegue ler CSV, XLSX, XLS sem problema algum. Ele é compatível com Excel e outros programas, a gente consegue rodar outras linguagens dentro do R do seu ambiente de programação, que torna a leitura do código e a execução do código até mais rápido. Desenvolvimento, né, naturalmente, quando a gente vai começar a fazer análise estatística, a gente desenvolve um pouco ali o conhecimento em bioestatística, né, mesmo que sendo uma sessão de R instrumental hoje, a gente tem que ter uma noção de bioestatística e vai desenvolvendo isso ao longo do tempo, ou seja, só benefícios. Pode passar, por favor. Só trouxe aqui alguns exemplos de gráfico, né? Gráfico de regressão com frequência de dados, correlacionando duas variáveis quantitativas, pode passar. Só para a gente dar uma olhada na qualidade que a gente consegue fazer com alguns gráficos, né? Um gráfico de frequência acumulada, pode passar. Gráfico simples nesse caso, a gente pode desenvolver um gráfico de correlação, que é o gráfico em piano, pode passar. Mapas, o R ele é muito bom para desenvolver mapas, né? Aí já é uma parte um pouco mais complicada, que a gente tem que associar o nosso banco de dados com um banco dentro do próprio R para conseguir confeccionar um mapa, mas ele também é capaz de fazer isso. Pode passar, por favor. E gráficos em 3D, né? A gente consegue plotar gráficos não somente no plano cartesiano, mas a gente também gráficos em coordenada polar e coordenada cilíndrica também. Pode passar, por favor. Análises estatísticas, as análises estatísticas geralmente são feitas por funções, né, onde a gente aplica um tipo de teste estatístico, né, um OR, um RR também. O R ele faz isso facilmente, de maneira muito intuitiva. Se a gente consegue pegar a sintaxe da linguagem, geralmente a gente não tem dificuldade. Pode passar, por favor. E, claro, a gente vai fazer isso pela utilização de alguns pacotes. Eu só ilustrei alguns pacotes que são importantes da gente ter, né, dentro do nosso ambiente de programação. O R, quando a gente baixa, é basicamente como se fosse um Megazord. Cada pacote seria uma arma nova que o seu Megazord teria, e você está desbloqueando aí novos poderes. Então, a gente vai ver quais são os pacotes principais, quais são os importantes, qual pacote é o melhor para a gente mexer em categoria dentro do banco de dados, para renomear variáveis, para ler arquivos Excel, arquivos do Word, qual pacote é bom para a gente aumentar a velocidade de leitura do nosso código, né? Caso a gente tenha um material, um computador que não tenha muita memória RAM, por exemplo, a gente pode facilitar isso com alguns pacotes. Pode passar, por favor. Foi só uma breve introdução. A nossa referência que a gente utilizou foi ali o que a gente chama da Bíblia do R, para fazer todas as duas sessões. Essa breve introdução pode passar, que é o Kabakov, né? Indico bastante esse livro, ele pega do zero até um pouco avançado, ele é muito bom para a gente aprender, tanto parte gráfica quanto análise estatística. E a gente vamos para a mão na massa, né?
Vocês receberam no e-mail um banco de dados. Esse banco de dados, deixa eu pegar aqui, a gente retirou do Open Data SUS, né, que é banco de dados de síndrome respiratória aguda grave, incluindo dados da COVID-19, internações, certo? E a gente utilizou esse de 2022. Claro que eu fiz uma modificação nesse banco de dados para fins didáticos. A gente tem mais de 70 variáveis nesse banco de dados. Só fiz uma modificação com algumas variáveis que serão utilizadas para a gente ver algumas funções, tá bom? Então, vocês devem ter recebido no e-mail esse banco de dados. A gente vai utilizar ele para a sessão de hoje. A gente dividiu em 2 sessões. Deixa eu compartilhar aqui. A primeira sessão, a gente vai focar na parte gráfica, como iniciar um gráfico, como utilizar um pacote esquise, que agiliza, né, a nossa confecção de gráfico, e como importar arquivos, como modificar alguns parâmetros dentro do seu banco de dados, né, para que apareça no gráfico da maneira que a gente quer, como omitir alguns valores, como trocar alguns valores, caso sejam necessários. Vou compartilhar minha tela aqui. A nossa segunda sessão no sábado vai ser mais voltada para análise bioestatística em si, estatística descritiva e inferencial. E a gente vai ver alguns testes estatísticos, como fazer, como construir tabela. O R, ele não exporta a tabela, o R, ele consegue construir, mas ele não exporta essa tabela, mas já facilita a nossa vida bastante, ok? Então, vamos colocar aqui a mão na massa. Quando vocês abrem o seu ambiente de programação, aqui é o RStudio, tá? Naturalmente, o ambiente de programação de vocês, para quem baixou primeiro, deve estar com fundo branco. Isso aqui é algo que eu prezo muito. Para quem tem algum problema de visão, para descansar um pouco a visão, que fica muito tempo, eu uso em fundo preto, né, com as letras numa tonalidade mais branda. Então, para quem ainda não sabe configurar isso, a gente vem aqui em Tools. Deixa eu dar um view. Vamos pegar uma configuração inicial que é importante aqui, antes de começar a trabalhar de fato. Então, a gente vem em Tools aqui, Global Options, ok? Em aparência. Tem aqui Appearance. E é a configuração que eu utilizo para ficar nesse fundo preto e com essa tonalidade de cor, que para mim, que tem um problema de visão, melhora bastante quando fico muito tempo no R. A gente bota aqui Moderno, 110, para aumentar o zoom, Lucida Console, na fonte, tamanho 10, e o editor de tema, Ambience. Caso eu mude aqui, ó, já fica o fundo branco. O Caos, ele já muda para o fundo preto, mas veja que a tonalidade das cores das letras é muito forte. Então, esse Ambience foi o que melhorou mais a minha visão para trabalhar. E aí vai de gosto de vocês, mas eu sempre começo falando dessa dica, porque para algumas pessoas é importante. Então, apliquei. Então, vamos lá. Aqui no R a gente tem quatro áreas de trabalho, são 4 quadrantes, ok? Vamos começar criando um arquivo. Como é que a gente cria esse arquivo? File, New File, RScript, ok? Então a gente abriu um RScript aqui, vejam que abriu uma aba, uma nova aba. Ok. Esse primeiro quadrante aqui é o quadrante que a gente inicia a nossa programação. É o quadrante que a gente digita o nosso código, na verdade, né? Vai ser a nossa comunicação, é como se fosse a entrada. A gente vai entrar com algumas informações e o R ele vai responder e vai gerar aquilo que a gente quer. Por exemplo, se eu digito aqui A igual a 2 mais 2 e vou executar, para quem ainda nunca pegou em R, a gente tem aqui um público muito heterogêneo, né? Pessoas que têm experiência e pessoas que não têm experiência nunca nem não sabem nem o que é R. Então, eu vou dar umas dicas aqui bem iniciais também, tá? Como é que a gente vai executar algum script, alguma codificação? A gente vai selecionar e aperta Ctrl Enter. Então, quando eu selecionei e apertei Ctrl Enter, o que foi que aconteceu? Nesse primeiro quadrante, eu digitei o nosso código, e no segundo quadrante, ele se comunicou comigo. Ele entendeu que eu botei e atribuiu o valor 2 mais 2 para o A. No terceiro quadrante, o que é que ele faz? Ele salvou esse valor na memória. Então, esse primeiro quadrante é onde a gente codifica, é onde a gente gera a entrada. O segundo quadrante vai ser a comunicação do R com a gente, é como se ele estivesse conversando com a gente. O terceiro quadrante é onde ele vai salvar algumas informações, ele vai salvar os vetores, as matrizes, os seus bancos de dados. E o quarto quadrante, geralmente a gente usa muito essa seção plots e o packages, ok? E o help. Plots, onde vai aparecer os gráficos que a gente vai tentar gerar.
Packages é onde temos os pacotes que a gente instala, e o help é onde a gente vai tirar algumas dúvidas com relação a esses pacotes, ok? Então, quando eu digito aqui A igual a 2 mais 2 e coloco A, seleciono e executo. Como se eu estivesse perguntando, quem é A? Pergunto para o R, quem é A? A é 4, ele me retorna o valor 4. Então, esses dois quadrantes são os principais para a gente trabalhar, tá? Aqui é a entrada, onde a gente vai codificar, e aqui é a saída, onde ele vai responder, ele vai gerar. Né? Ele vai avisar se tiver erro, ele vai avisar se a sua codificação está certinha, se você precisa melhorar alguma coisa. Então, a gente precisa ficar de olho nisso aqui. Só explicando esses quadrantes mesmo. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Agora que eu falei de como configurar esse fundo aqui, tem duas coisas que a gente precisa se atentar, que eu gosto de botar. Vou dividir por partes, tá? Configuração geral. O que eu gosto de fazer nesse caso? Tem algumas opções. Por padrão, o R ele vem com a sua configuração padrão. A gente pode mudar isso para facilitar a nossa vida futuramente, né? Para não ficar mudando várias vezes, ok? A primeira configuração que eu aconselho, para quem tem problemas com notação científica, é justamente essa aqui. Options, Saipen, igual a 999. Então, isso aqui já é um script. É um script de meio dedo, por aí. Em uma única linha, meio dedo. Options, Saipen, igual a 999. O que é que eu sempre... Isso é a primeira coisa que eu faço quando eu vou codificar. Eu sempre executo isso aqui, selecionei tudo, apertei Ctrl Enter, e ele me disse aqui que está tudo ok. Beleza, você executou essa função. Por padrão, o R ele trabalha muito com notação científica. E quando a gente vai pensar em parte gráfica, se tudo aparecer em notação científica, ele dá um limite pequeno. Então, a gente não precisa nem colocar um número muito grande, mas por padrão ele vai colocar em notação científica. Imagine várias notações científicas dentro de um gráfico. Pode acabar gerando um problema, né, dentro dessa visualização. Então, eu aumento o limite de memória dessa visualização de dados. Então, consigo números maiores aparecendo, tá? E a depender do tipo de gráfico que a gente está utilizando, é benéfico ou não, tá? Mas essa opção aqui, eu dou uma dica, que foi uma opção que eu demorei de encontrar quando eu estava aprendendo, mas que me foi muito útil, né, quando eu estava iniciando. A segunda opção, eu não vou executar agora, vocês vão entender o que eu vou botar aqui. É uma opção que vai junto com o pacote que a gente vai utilizar para fazer o gráfico. Por padrão, esse pacote que a gente vai utilizar vai abrir um programa dentro do R, que é o Esquisy, é um pacote francês, certo? Vai abrir um programa dentro do R. Só que a visualização desse programa não é muito boa, porque fica pequeno. Então, a gente força com que o R abra esse programa no nosso Google Chrome. A ideia é que abra no Google Chrome porque a compatibilidade é maior, tá? Então, a gente vai utilizar aqui, eu não vou executar agora, porque eu vou mostrar para vocês a diferença futuramente, quando a gente for abrir o Esquisy, né? Mas isso aqui é uma opção muito importante para quem aí está iniciando no desenvolvimento de gráfico. São as duas primeiras configurações gerais que a gente pega, que eu geralmente, usualmente uso, né? Tem outras a depender do gosto de vocês. E a segunda parte agora que a gente vai fazer é como instalar os pacotes, instalação de pacotes. A gente pode instalar pacotes por duas vias, ok? A primeira via é a instalação de pacotes, né, visual, de forma visual. A gente vem aqui em Tools, Install Packages, vai abrir esse diretório aqui, e a gente tem aqui nessa seção Packages, a gente vai digitar o nome do nosso pacote. Digitou o nome do nosso pacote, clica em Install, e ele vai instalar normalmente, tá bom? E a gente pode instalar os pacotes também aqui pela própria codificação, que é o que eu aconselho. Eu já tive alguns problemas quando eu tentei instalar pacotes por aqui. Quando eu instalo pela própria codificação, pelo próprio script de instalação, eu nunca tive problemas. Então, eu usualmente estou aplicando e nunca me deu problema. Então, eu vou utilizar a função, o script install packages. E o primeiro pacote que eu vou utilizar aqui, que eu vou falar para vocês aplicarem, é esse pacote RCPP. Esse pacote aqui, vocês vão perceber que a gente não vai utilizar nem hoje, nem na sessão de sábado. Mas por que eu sempre falo para alguém instalar esse RCPP? Principalmente a galera que está um pouco mais avançada. Esse RCPP, ele permite que a gente leia scripts de outras linguagens de programação dentro do R. Então, a gente traz outras linguagens de programação dentro do R. Por exemplo, o C# e o C++, que são linguagens de programação,
eles são linguagens mais curtas, mais diretas e mais objetivas. Ou seja, a execução de nosso código fica muito mais rápido. Então, para quem está mais avançado, quem já está fazendo, né, coisas mais avançadas, eu indico, e não está ligado nesse RCPP, eu indico a instalação desse pacote, tá? Porque ele é muito importante, porque vai agilizar a execução dos seus códigos. O R ele é muito maleável, ele é muito aberto, né, e vai gerar ali um uso de RAM maior do que outras linguagens. Então, a gente consegue atrelar os dois tipos de linguagem, a gente consegue migrar linguagens de programação de fora para dentro do R para aumentar, para tornar o uso de memória do nosso computador mais eficiente. Então, tem esse pacote RCPP. O que a gente vai fazer? A gente seleciona, Ctrl Enter, executa, e aí é o que ele fala aqui, ó. Vai abrir uma janela aqui para instalar, ou seja, ele está instalando o pacote RCPP. Então, ele avisa aqui, ó, RCPP foi descompactado, né, lá da nuvem e foi aplicado e está salvo aqui nesse diretório. Veja que ele sempre está se comunicando com a gente, como se fosse uma pessoa conversando com a gente. Então, não fiquem com medo para quem ainda nunca tocou em R, essa mensagem vermelha é normal, nem sempre é erro, é apenas um warning, né, ele está avisando algumas coisas, alguns parâmetros importantes. E aqui a gente já instalou esse pacote. O segundo pacote importante vai ser justamente o pacote Read Excel. No R, quando a gente vai fazer um tratamento de banco de dados, quando a gente vai fazer um gráfico por meio do banco de dados ou uma análise bioestatística, a gente precisa importar o Excel para dentro do nosso ambiente de programação. E o nosso Excel ele vai aparecer aqui, né, salvo na memória, a gente vai clicar, a gente vai conseguir visualizar tal qual aparece aqui, né, no nosso programa Excel mesmo. Então, isso aqui, esse pacote Read Excel vai permitir a gente utilizar funções para ler as extensões do Excel, né? XLSX, .csv, o separado por vírgula, ou XLS. A gente também vai instalar, isso aqui é um pacote inerente para a gente, isso aqui não pode faltar. Pegou e instalou. Terceiro pacote, são poucos, tá? São 5, creio eu. Install Packages. A gente vai instalar aqui o Esquisse. Esse Esquisse aqui, para quem está começando no R, para quem não tem a manha da programação, da lógica de programação, ele é muito importante. E eu acho que ele é importante até para quem já sabe fazer gráfico na mão, porque vai te fazer economizar muito tempo. O que você faz em 2, 3 dias no Esquisse, você faz em 5 minutos. Então, esse pacote ele vai abrir um programa dentro do nosso ambiente de programação e vai permitir com que você faça gráfico em tempo real. Você altera um parâmetro, você altera uma variável e você vai conseguir visualizar seu gráfico ali na hora, porque ele muda na hora, né? E é do tipo drag and drop, ou seja, você pega a variável, arrasta e não vai ter problemas, ele vai alterar o gráfico ali na hora. E é de fácil edição, o seu gráfico vai ficar de fácil edição. E no final de tudo, ele vai gerar todo o código desse gráfico que você vai poder alterar depois para adicionar alguma coisa, caso o Esquisse ele não consiga fazer ali de acordo com o que você quer. Mais um pacote que a gente vai adicionar é justamente o ggplot2. A gente vai trabalhar aqui, ó, sempre entre aspas duplas, tá? Quando a gente vai instalar pacotes, é install packages, entre parênteses, aspas duplas, ggplot2. A gente vai instalar esse ggplot2 porque é ele que vai permitir a gente trabalhar no Esquisse. Então, quando a gente vai fazer gráfico pelo Esquisse, a gente automaticamente está usando o ggplot2. Faltam só mais 2, tá? O penúltimo pacote que a gente vai instalar é o ggthemes. O que o ggthemes faz? É um pacote que vai nos dar temas, uma quantidade boa de temas para gráficos. Dependendo do periódico que você esteja querendo publicar, dependendo do tipo de pesquisa que você esteja fazendo, uma pesquisa para a área da economia, uma pesquisa para a área da saúde, uma pesquisa para a área da enfermagem, né? Alguns temas são melhores do que outros, né? Ou até dependendo do banco de dados que você está utilizando, alguns temas te permitem uma visualização melhor, tá? Então, esse pacote de ggthemes, ele vai colocar dentro do Esquisse alguns gráficos diferentes, né? Alguns modelos de gráficos diferentes. Inclusive, tem modelos de gráficos do Stata. Para quem mexe em Stata, sabe muito bem, né, quais são os modelos que o Stata ele gera. Então, a gente pode usar o modelo do Stata pelo R. Então, é como se a gente estivesse fazendo esse gráfico pelo R. A gente instalou aqui o ggthemes e o último pacote, talvez um dos mais importantes,
pacote ForCats. Esses são os pacotes que a gente vai trabalhar hoje, com exceção do RCPP, eu só coloquei aqui porque ele talvez, né, futuramente para vocês aí vai ser usual. Esse ForCats, como o nome já diz, apesar do trocadilho da altura do pacote, né, que ela coloca uns gatinhos lá no desenho do pacote, no hexágono, ele, na verdade, está associado às categorias do banco de dados. É um pacote que vai liberar funções para os nossos bancos, para a gente alterar o nosso banco de dados, para a gente trabalhar com o nosso banco de dados, ok? Então, esse pacote ForCats, ele é muito usual para a gente tratar o nosso banco de dados antes de fazer alguma análise bioestatística ou estatística, seja lá a área que você for, e antes de fazer o nosso gráfico. Geralmente, quando a gente baixa o banco de dados, né, em alguma base de dados, algum sistema de informação, né, esse banco de dados ele vem codificado. Né? Por exemplo, raça. Raça é uma variável categórica, né? Qualitativa, é uma qualidade. Preto, pardo, indígena. Mas é natural que o banco de dados coloque em código. E isso aqui, né, a linguagem de programação vai entender raça como uma variável quantitativa. Tá? Ele não vai entender que é qualitativo. E aí a gente precisa alterar esses parâmetros. A gente precisa substituir aqui, ó, 1, 4, o que é 1, o que é 4, o que é 2. Né, para ele entender que, de fato, é uma variável categórica. O TI é sim e não, uma variável categórica dicotômica. Tá? Então, o R ele não entende que o TI, do jeito que está aqui, é sim e não. Ele entende que o TI tem 1 e 2, né? 2 números. Ok? Classificação, do desfecho aqui, né? Também, né? É outra variável categórica. Sexo. Sexo já veio como uma variável qualitativa dicotômica, uma categórica dicotômica. F e M. Mas será que é benéfico a gente trocar esse F por feminino ou M por masculino? No seu gráfico aparecer lá F e M. Será que uma pessoa mais leiga, que não está por dentro do assunto, vai entender que F é feminino e M é masculino? Aí a gente pode mudar também, sem alterar a qualidade aqui da variável. Né? A gente não vai alterar, porque aqui já está uma variável categórica. Né? A gente pode botar feminino e masculino para facilitar a compreensão do gráfico. Tudo isso é muito importante quando a gente vai fazer. Quando a gente vai confeccionar o nosso gráfico. A gente terminou a instalação desses pacotes, a gente vai chamar as bibliotecas. Para quem está começando agora no R, quando eu coloco um jogo da velha na frente, a linha ela se torna não executável, ela se torna um comentário, tá bom? Então, isso aqui é importante. Algumas pessoas não entendem porque quem está programando, quem está codificando, coloca alguns comentários, mas é importante para a gente organizar, né, para a gente se situar. Quando a programação chega aqui em 1.000, 2.000 linhas, né, é muito difícil de você separar os momentos, né? Então, os comentários são importantes por isso. Então, a gente vai chamar as bibliotecas que a gente instalou, não todas. Por que chamar a biblioteca? Não adianta instalar. Sempre que você vai usar a função de uma biblioteca, as funções de uma biblioteca ou de um pacote, você precisa chamar. A gente vai chamar essa biblioteca, você está dizendo para o R que você vai usar as funções dessa biblioteca. Está instalado, você só precisa instalar uma vez. Mas você vai usar as funções dessa biblioteca. Você tem que ir nessa seção agora, a gente vai usar as funções dessas bibliotecas. Então, a gente vai chamar aqui a biblioteca ForCats. Veja que para instalar, a gente coloca entre duas aspas aqui, a gente já não bota só a biblioteca. Então, eu vou chamar o ForCats. A gente vai mexer nas categorias do banco de dados, a gente vai renomear os bancos de dados, ok? A gente vai chamar a biblioteca pesquise. A gente vai usar o programa para a gente fazer os nossos gráficos, ok? A gente vai chamar a biblioteca ggplot2, porque a gente vai utilizar as funções. Deu um erro aqui que eu apertei sem querer. A gente vai utilizar as funções do ggplot2 associado com esquise. Esse erro aqui foi porque eu apertei antes de terminar de escrever, tá? Vejam que o ForCats ele foi executado normalmente, o esquise ele foi executado normalmente, aí eu estava digitando o ggplot2, apertei Ctrl Enter sem querer, ele deu esse erro, ele avisa quando dá um erro, e geralmente ele avisa qual o erro para você conseguir consertar. E o ggplot2 ele foi executado normalmente também. E a gente vai utilizar a biblioteca de Excel. A gente vai importar o Excel, né, para trabalhar. Então, até o momento, a gente só está fazendo a configuração geral. A gente ainda não pegou em gráfico, a gente ainda não pegou no banco de dados. Né? Definimos as bibliotecas. Deixa eu executar a RCPP também.
definimos as bibliotecas, instalamos as bibliotecas, definimos elas, falamos para o R que a gente vai utilizar as funções dessas bibliotecas, tá? Então, agora, a gente vai chamar o nosso banco de dados. E como é que a gente vai chamar esse banco de dados? Existem duas maneiras de a gente chamar esse banco de dados, ok? A primeira maneira é justamente utilizando esse terceiro quadrante aqui. Vejam que tem uma setinha, né? Uma tabelinha aqui com a setinha, tá bom? Então, essa setinha aqui é onde a gente vai importar o nosso banco de dados. Então, a gente pode importar um banco de dados do tipo texto, a gente pode importar um banco de dados do tipo Excel, importar do SPSS, do SAS, do Stata. Então, ele é muito maleável, ele é aberto a tudo, é uma linguagem gratuita e acessível. Nosso banco de dados aqui, no caso, ele é do Excel. Antes de importar esse banco de dados, eu vou dar uma outra dica aqui de cima, que eu acabei esquecendo. Uma coisa que eu também faço logo quando eu abro a sessão do R para programar. Tá? Aqui em Session, eu vou clicar em Set Working Directory. E eu vou escolher aqui, Choose Directory. Eu vou escolher o diretório que eu estou trabalhando. Eu vou botar aqui na área de trabalho mesmo. Eu vou clicar em Open. O que foi que eu fiz? Eu avisei para o R que eu estou trabalhando nessa pasta. Então, tudo que eu tirar vai ser dessa pasta. Isso facilita o meu código, isso enxuga o meu código, certo? Então, ele já sabe, você não vai precisar especificar qual pasta você está tirando o seu arquivo, quando a gente for codificar ali para importar o Excel. Ele já sabe que é dessa pasta, então você só vai precisar colocar o nome do arquivo e a extensão do arquivo, e vocês vão ver na estante, ok? E tudo que você salvar também vai para essa pasta. Então, isso tudo é facilitado, isso enxuga o seu código, isso diminui o tempo de programação que você gasta para alcançar o seu objetivo. Então, vamos importar aqui pelo jeito, né, visual. Eu vou clicar aqui em From Excel, tá? Então, vai abrir aqui esse browser, né? Ele vai abrir aqui essa janelinha. Então, normalmente aqui, vou selecionar o meu banco de dados, que é o SRAG. Open. Ele vai carregar. O banco de dados tem umas 250 mil linhas, umas 270 mil linhas, né? São 250 mil observações por aí, não lembro. Tá? Ele carregou, veja aqui que ele já trouxe para cá o nosso banco de dados e a gente vai importar. Ok? Importou e ele já leu. O que foi que eu falei? No terceiro quadrante, a gente salva na memória. A gente salvou aqui na memória e ele já abriu aqui no View. Ele já abriu aqui no View, ó, o nosso banco de dados, tá? Com todas, tal qual está aqui no arquivo do Excel. Então, a gente trouxe esse banco de dados para o R, para dentro do R, a gente já pode começar a trabalhar. Eu vou fechar isso aqui, esse banco de dados que a gente trouxe, porque a gente vai chamar esse banco de dados codificando, utilizando a função read Excel. Né? A gente vai aqui, ó, seleção 4, importar dados. Como é que a gente vai importar esse banco de dados? Esse banco de dados a gente vai fazer da seguinte forma. Agora a gente começa a trabalhar um pouco com a lógica de programação, tá? Eu vou nomear o banco de dados que vem para cá. Vejam que quando eu importei por aqui, eu não precisei nomear nada. Ele já trouxe como SRAG, que é o banco que está no meu arquivo Excel. Quando eu vou importar para cá, é interessante eu já atribuir o meu banco de dados a uma variável. Essa variável, no caso, vai ser uma matriz, né? Uma matriz do Excel. Então, eu vou chamar essa variável pelo mesmo nome do meu banco de dados, que está aqui na área de trabalho, SRAG, que é Síndrome Respiratória Aguda Grave. E para atribuir algum valor na variável, eu vou sempre utilizar menor que e um tracinho. Eu estou dizendo isso aqui, ó. Eu vou atribuir alguma coisa que vai estar à direita na minha variável chamada SRAG, tá? No meu complexo. Nesse caso, o meu complexo vai ser uma matriz, que é o próprio Excel, ok? Então, nesse SRAG que eu acabei de criar, eu vou chamar a função read Excel. E ele já mostra aqui pra gente. O interessante do R é que ele já mostra, ele já carrega automático antes mesmo de você terminar. E aqui do lado ele já mostra, né, algumas dicas dessa função. Read Excel. Vou abrir e ver o que eu vou fazer. Eu vou pegar a extensão do meu pacote, a gente pode ver isso em propriedades, para quem não está... O meu pacote é XLSX, né? Como eu já setei lá no Set Working Directory, que a gente está no desktop, eu não preciso colocar toda,
né, todo o caminho. Eu só preciso dizer qual é o nome do meu pacote. Né? Então, eu vou botar entre aspas aqui, ó, srag.xlsx, ok? Eu vou botar um parâmetro aqui. No nosso caso, não é necessário, né, porque a gente só tem aqui, vejam que o meu banco de dados, ele só tem uma aba, tá? Ele só tem uma aba. Então, não precisaria especificar isso aqui. Mas eu vou especificar, porque no caso de vocês, futuramente, vocês podem ter mais de uma aba lá. Depois do nome, do srag.xlsx, a gente vai utilizar aqui o sheet igual a 1. Se ele tivesse outras abas, a gente teria aba 1, aba 2, aba 3, aba 4. Você vai trabalhar com alguma dessas abas. Então, você especifica aqui. Essa função sheet, dentro da função read Excel, você está especificando para ele, ó, eu quero que você abra esse arquivo no diretório que eu já setei, e eu quero que você traga a primeira aba desse arquivo. E eu vou atribuir tudo isso no meu complexo srag, né, como se fosse uma funçãozinha. Estou criando um novo parâmetro. Selecionei, executar. Veja que, da mesma maneira que eu trouxe esse Excel para cá, certo? Ele trouxe também um banco de dados pela codificação, certo? Então, pela própria lógica de programação, a gente trouxe o mesmo banco de dados, tá? Só mais uma maneira da gente importar. Nosso banco de dados agora, ele está... Deixa eu ver aqui, deixa eu fechar isso aqui. Pronto. Nosso banco de dados agora, ele está no R. Agora, a gente pode começar a mexer em alguns parâmetros, tá? Vamos ver aqui, vamos visualizar esse banco de dados. Ele vai ter aqui duas variáveis de data, né? Date, que é uma variável data que o R entende assim, né? Variáveis categóricas, sexo, né? Local de notificação por estado. Uma variável quantitativa, que é a idade, né? Quantitativa contínua. Raça, UTI e desfecho, que vão ser variáveis categóricas, mas estão sendo entendidas aqui como variáveis numéricas, quantitativas. E a gente tem que modificar isso aqui. Além disso, nesse banco de dados, vejam que tem alguns NAs, que são os Not Available Values, ok? São valores não avaliados, ou valores omissos. Ou seja, são valores que não foram preenchidos, são valores que na hora de passar para o sistema, na hora de passar ali para a base de dados, teve algum erro, não digitaram, né? E dependendo do tipo de gráfico, do tipo de pesquisa que você está fazendo, né? Vale a pena tirar esses valores ou vale a pena você pelo menos atribuir alguma coisa para especificar, não preenchido, né? Algo nesse sentido. E a gente pode mexer nisso aqui, né? Para deixar mais explícito. A gente pode mexer de duas formas. Ou você tira, você faz uma omissão desses valores, né? Ou você pode atribuir um valor a esse NA, que é um valor tipo não preenchido, para em vez de aparecer lá no gráfico, na tabela, NA, aparece não preenchido. Mas claro que isso depende muito do que você vai fazer, tá? Pelo amor de Deus. Por questões didáticas, aqui, a gente vai tentar trabalhar com o banco de dados para fazer o gráfico, né? A missão aqui é a parte gráfica, não a parte estatística. Vamos omitir esses valores, tá? Uma maneira de omitir esses valores... Mudança de parâmetros. Vamos colocar assim, mudança de parâmetros. Uma maneira de omitir esses valores é utilizando uma função. Tá? Que função é essa? Vamos lá. Eu atribuí ao nosso complexo srag o read Excel. Então, nosso srag, a nossa função criada aqui, ó, isso aqui é exatamente isso aqui. Eu coloquei o mesmo nome do nosso banco de dados. Se eu colocasse aqui dados, o nome... Aqui se estaria dados, ok? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou sobrepor de novo, srag. Nosso próprio srag vai receber o que agora? Vai receber outra função. O srag já tem a nossa matriz, com todas as observações da tabela, né? A gente vai receber outra função, que é a função NaAllMight. Esse NaAllMight vai ser atribuída em cima de quem? Do próprio srag. Então, eu estou pegando e sobrepondo, salvando, é como se eu estivesse excluindo uma coisa, ou adicionando uma coisa no meu arquivo e salvando. Excluir, salvei. Só que eu automatizo isso, né? Então, todos os NAs com essa função, eles serão retirados, tá? Eles serão retirados.
Claro que eu estou fazendo isso aqui por fins didáticos, porque a gente quer fazer um gráfico, né? A gente está focado na parte gráfica mesmo, na sessão de hoje. Então, eu vou selecionar, executar. Olha o que acontece. Quantas observações temos aqui? 279 mil observações. Então, são 279 mil linhas lá no arquivo do Excel. Toda linha que tiver pelo menos um NA vai ser excluída. Eu estou alterando parâmetros aqui. Então, essa linha aqui, ó, que tem esse NA, essa linha 25, ela vai ser excluída. Então, a gente perde esses dados. A gente perde o data de notificação, perde o estado, perde o sexo, por causa desse NA. Então, se tem pelo menos um NA na linha, a gente exclui essa linha. Então, o que acontece com a quantidade de observações? Automaticamente, ela tende a diminuir, né? Omitindo esses NAs, olha o que aconteceu. A gente perdeu cerca de 70 mil observações. Tá? Perdeu 70 mil linhas. Para fins estatísticos, isso não é benéfico, mas para fins didáticos aqui, a gente quer fazer uma tabela, ou a gente quer criar um gráfico, né? Fazer uma tabela não, quer fazer um gráfico, né? Está focado na parte gráfica, ok, tranquilo. Então, temos agora 206.408 observações. E quando a gente vai dar um view de novo, uma visualização, não tem mais NA. Olha o que aconteceu. Os NAs sumiram. Então, a gente só tem agora todas as linhas, as observações que estão com todos os parâmetros preenchidos. Então, é como se a gente tirasse os erros de preenchimento lá no sistema, lá na base de dados. É como se eu estivesse fazendo isso aqui. Alguém quer falar? Felipe. Oi. Tem um colega que perguntou se é possível puxar duas planilhas do Excel de uma só vez, com um parâmetro. E outro colega perguntou se existe uma maneira de reverter isso. Eu acredito que seja reverter o NA. Certo. Existe sim uma maneira da gente reverter e apresento para você nesse instante, Lisandro, tá bom? E com relação a Petros, né, cara, filho, é possível puxar duas planilhas do Excel de uma vez como parâmetro? Petros, é o seguinte, quando você fala puxar duas planilhas de uma vez como parâmetro, você está se referindo a salvar aqui mais de uma vez? É isso? Seria puxar, a gente trabalhar com mais de uma planilha ao mesmo tempo? Aqui, salvo, em data? Seria isso? Se eu entendi sua pergunta. Sim, é possível. Por exemplo, aqui, eu posso puxar aqui, eu não atribuí esse banco de dados aqui a essa variável. Então, o que acontece? Eu posso simplesmente fazer srag2. E o que isso é muito comum. Boa pergunta de Petros no caso aí. Isso é muito comum. Porque, às vezes, a gente precisa trabalhar um banco de dados, mas a gente tratou ele tanto que quando que chega um ponto e quando a gente vai fazer alguma modificação, já não dá mais. A gente precisa fazer uma modificação para cruzar os dados. Então, a gente pode pegar o mesmo banco de dados, srag2, tá? Read Excel. Eu vou puxar o mesmo banco de dados, você pode fazer isso puxando bancos de dados diferentes, porque você pode cruzar os bancos de dados, você pode trabalhar com 2, 3, 4, quantas planilhas você precisar. Sheet igual a 1. O que vai acontecer? Eu vou puxar aqui. Ó, agora eu coloquei na memória 2 bancos de dados. No caso aqui, eu utilizei o mesmo, porque eu só estou com esse, no caso. Certo? Não sei se eu respondi a sua pergunta, tá bom? E aí, dependendo do que você vai precisar fazer, você vai cruzar os dados, os parâmetros dessas duas tabelas, tá? Sendo tabelas iguais ou diferentes. Vamos lá. Com relação à pergunta de Lisandro, eu preciso lembrar da função para reverter esse NA, mas geralmente eu uso uma gambiarra para isso. Eu faço exatamente o que eu falei aqui, eu abro de novo o banco de dados. Dependendo do quanto de alterações que você fez, não é benéfico, né? Só preciso lembrar da função para reverter, mas tem como reverter sim, sabe? Vamos lá. Vamos esquecer esse banco de dados 2 aqui. Felipe? Tá me ouvindo? Tô. Letícia. Eu tenho duas perguntas minhas. A primeira é, quando você, logo no iniciozinho, põe aí no primeiro Untitled. Ah, pode ser. Quando você colocou aquele, atribuiu o valor de A igual 2 mais 2, atribuiu o valor de 4. Sim. Como foi que você apagou
para apagar também desse outro espaço onde fica o environment, history. Aqui, né? Tem uma vassourinha. A vassourinha apaga. Eu não vou apagar aqui agora, porque eu já comecei a tratar o banco de dados, o primeiro, né? Mas a vassoura, ela apaga. Aqui, por exemplo, embaixo, no segundo quadrante. Apaguei. Tudo que o R tinha me falado anteriormente. Então, a vassoura, ela serve para isso. Tá vendo aqui? Tanto no terceiro quadrante, quanto no segundo quadrante. Certo. Minha outra pergunta é que, assim, em uma linguagem de programação mesmo, eu já ouvi dizer assim que em alguns locais você pode colocar um código de lembrança, que aí você consegue encontrar mais fácil esse local. Tem isso também no R? Um código de lembrança, não tô lembrado disso, no caso. Que você falou para abrir novamente, né? Se estivesse no iniciozinho, essa manha. Um código de lembrança, eu não tô por dentro do termo, Lati. Sério mesmo. Vou procurar, gente. Mas eu salvo o script, tá? O que eu faço no R? Você falou para lembrar do que você já tinha escrito, é isso que você está dizendo? Porque você falou com o Lisandro que, por exemplo, para encontrar esse na.myte. Sim. Entendeu? Aí você teria que sair rolando até encontrar. Não é isso? Não lembro se eu falei isso, mas não entendi a sua pergunta. Não, porque você falou assim, eu entendi isso, eu posso ter entendido errado também. Quando o Lisandro perguntou se teria como retirar o na.myte, você respondeu que tinha que ver qual código que colocou para ele, né? Sim. Tem um código de reversão, que eu não estou lembrado hoje, no caso, agora, no momento, mas tem um código para reverter isso, tá? Ou, como eu falei, a gente pode abrir de novo o banco de dados, dependendo do quanto de alterações que você fez. É normal a gente fazer a alteração, tá? E errar na alteração. Ou você vai saber o script para reverter, ou você vai ter que reabrir o seu banco de dados, que é a gambiarra, que é o jeito de fazer, né, que a gente chama de gambiarra, tá? No caso da gente relembrar os códigos que a gente digita, a gente salva o arquivo como um arquivo extensão R. Não sei se aqui, por exemplo, esse R history, ok? Então você vai ter o seu script salvo em alguma pasta, que é o que geralmente as pessoas fazem, né? Essas funções aqui, raramente as pessoas lembram de cabeça, são muitas funções, tá? Então, o que acontece? A gente tem os scripts salvos. Eu já sei que aquele arquivo ali vai me dar o script para mudar parâmetro. Eu já sei que aquele arquivo ali vai me dar um script para fazer uma leitura de dados, para eu fazer aquele teste, um teste estatístico, para fazer um teste de correlação, né? Uma análise de correlação. Né? Então, a gente salva esses scripts, esses códigos, ok? Não sei se também responde a sua pergunta. Sim, obrigada. Não. Então, a gente já, voltando aqui, a gente omitiu os valores omissos. E o que a gente precisa fazer para iniciar a nossa parte gráfica? Se a gente começar a fazer o gráfico do jeito que está aqui, com esses parâmetros da maneira que está aqui, o R ele vai entender isso aqui como uma variável quantitativa. Isso não é o que a gente quer, tá? Então, a gente agora vai utilizar justamente a biblioteca que eu falei para vocês, que é a biblioteca forcats, que é a biblioteca que vai mexer nas categorias. Operação de categorias. A gente vai moldar o nosso banco de dados, tá? Como é que a gente vai moldar isso? A gente vai puxar aqui a função fator. A gente vai transformar esses parâmetros em fatores. Fator é um conjunto de dados maleável, que facilita a identificação daquele tipo de variável lá dentro do pacote esquise, lá dentro da sua análise estatística. Então, isso aqui, raça, vai passar a ser um fator, um factor, que é o nome da função. A UTI vai passar a ser um fator. O desfecho, classe A, enfim, vai passar a ser um fator. Essa função factor é muito importante, tanto para quem está começando, quanto para quem já tem uma manha. Né? Hoje mesmo eu recebi uma dúvida de uma pessoa que não estava ligada na função factor e estava fazendo meio com uma gambiarra, né, para mudar esses parâmetros. E o factor é uma maneira elegante e simples da gente mudar esses parâmetros no banco de dados, ok? Então, vamos lá, vamos alterar primeiro essa variável raça aqui, tá? Como é que a gente altera essa variável raça? Os bancos de dados, geralmente, eles vão ter um dicionário de dados, tá? Banco de dados
grandes e tal. Lá no Excel, quando você estiver trabalhando com banco de dados pequenos, já vem no Excel, nesse dicionário. Ou, quando o seu banco de dados é um pouco maior, né, ele já vem aqui do próprio Ministério da Saúde e tal, de quem fez o banco de dados, esse dicionário que ele vai explicar. Ele vai dizer aqui, por exemplo, quem é 1, quem é 4, quem é 2, tá? Dentro de raça. Então, vamos lá. Quem é que a gente vai alterar primeiro? Raça. Então, vou dar um Ctrl F aqui no nosso dicionário do banco de dados, que foi tirado lá do Open Data Suite, ó. Raça. Então, eu já sei aqui que a nossa variável raça vai ter o quê aqui, ó? Olha o que ele fala aqui, ó. Deixa eu aumentar para vocês. Em raça, no nosso banco de dados, 1 significa branca, 2 preto, 3 amarela, 4 parda, indígena, ignorado, tá? A gente vai mudar isso. De acordo com o dicionário, a gente vai mudar e atribuir os valores dentro dos nossos parâmetros, ok? Como é que a gente vai fazer isso? Quem é que eu quero alterar? SRAG. Até agora, eu só coloquei o parâmetro SRAG, o todo, o global, porque eu sempre quis alterar o todo, o global, certo? Agora eu vou começar a alterar somente uma coluna do global, somente uma coluna do nosso banco de dados. Eu só quero alterar uma variável, não quero alterar o resto, eu só quero alterar uma variável, que é a variável raça. Eu quero mudar isso aqui. Então, SRAG, como é que a gente faz para chamar somente a variável, somente a coluna, né? E não o todo? Se eu botar só SRAG, eu vou estar querendo atribuir no todo, em toda a tabela, em todo o nosso Excel. Então, SRAG, vou colocar cifrão, e quando eu coloco cifrão, o que é que ele mostra aqui para a gente? Ó? DT underline notificação, SG underline notificação, sexo, nascimento, idade, raça, UTI, classe underline, enfim. Se vocês estão lembrados, isso aqui é o quê, na verdade? Isso aqui são as nossas variáveis do nosso banco de dados. Ou seja, quando eu coloco o cifrão, ele já me diz aqui quais são as variáveis. A gente quer mudar o quê? Raça. Então, aqui eu já disse para o R, cara, a gente vai trabalhar com isso aqui agora. Tá? A gente vai modificar raça. Eu não quero modificar tudo, eu só quero modificar raça. Se a gente está querendo alterar raça, a gente está querendo sobrepor essa variável raça, a gente vai atribuir alguma coisa nessa variável raça. O que é que eu uso para atribuir? É justamente, né, o menor que e o tracinho, ok? E agora vem a função que a gente vai utilizar. É sempre uma função fazendo alguma coisa em um parâmetro, sobrepondo o que estava anteriormente, tá? E essa função é a função factor. Essa função factor é de que pacote? Justamente do pacote forcats. E esse pacote é muito interessante para a gente tratar banco de dados. Existem outras funções que a gente pode fazer outras coisas. A gente pode atribuir valores lá nos valores são mistos em raça também, tá? Mas essa função factor ajuda muito no tratamento. Beleza. Essa função factor, tudo que tiver dentro dela vai ser modificado. A gente tem que dizer para a função, e a função vai falar para o R, a grosso modo falando, o que é que vai ser alterado? A gente tem que dizer. E aí vem a lógica de programação, né? Isso aqui já é a lógica de programação, né? Então, esse factor, a gente vai começar dizendo para o R e para a função, você vai alterar o quê? Você vai alterar SRAG, justamente variável raça, tá? Eu quero que você altere isso. Então, a função já está ligada que você vai alterar essa variável, os parâmetros que essa variável tem, ok? Próximo, a gente vai dar aqui, opa. Deixa eu dar, pronto. Próximo. O que a gente vai fazer agora? Vai vir uma outra função dentro da função factor, que é justamente a função labels. Essa função labels vai ser justamente o que a gente quer colocar. A gente quer tirar os números, a gente quer a gente quer nomear esses números, né, transformar a variável quantitativa numa variável qualitativa, de acordo com o nosso dicionário do banco de dados, tá? Então a gente vai colocar o quê? Na ordem que está no dicionário, dentro da função labels. Eu vou criar aqui, vou colocar um C. Vou abrir. Por que eu coloquei um C aqui? O C no R é criar um vetor. Você vai criar um vetor, você vai criar uma lista, a grosso modo falando. Então, você vai listar qual é a ordem e o que você quer alterar. O que você vai substituir no local dos números. Então, eu vou colocar aqui branca, como está lá no nosso dicionário.
entre aspas duplas. Tá? Coloquei branca. Quem que tá lá? Preta, amarela. Preta. Vou dar um zoom out aqui. Amarela. Pardo, indígena e ignorado. Ignorado. Tá? Então, eu coloquei aqui. Veja que sempre tudo entre aspas duplas, tá? Separado por vírgula. E aqui tudo dentro do nosso vetor, o C. O C é uma função que se transforma em um vetor, tá? Uma lista de parâmetros. Dentro, sair do C, esse parêntese aqui vai fechar, tá? Do lado desse parêntese eu vou botar uma vírgula, apertar Enter, né? Para fazer a indentação do código. Indentação é justamente a gente nivelar o nosso código para visualizar melhor. A indentação é importante. Veja como a indentação aqui está diferente. Fator engloba tudo que vem abaixo. Se fator engloba tudo que vem abaixo, labels está mais à direita. Então, a gente sabe que labels está dentro de fator, certo? Isso se chama a indentação. Vou puxar agora outra função, que é a função levels. Eu vou dizer para ele quais são os levels, como o próprio nome da função diz, qual é a ordem, quais são os níveis que eu quero atribuir à branca, à preta, à amarela, à parda, e indígena e ignorado. E esses níveis são justamente a codificação que veio no banco de dados, tá? Então, os levels aqui, eu vou abrir de novo outro vetor, vou concatenar, né, as informações. E quais são os levels lá? 1, 2, 3, 4, 5 e 9. É o que está no nosso banco de dados dentro da variável raça. Eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 9. Pronto, fechei. Felipe, pode botar outra coisa diferente? Em levels, não. Você não pode botar outra coisa diferente, porque isso aqui veio no banco de dados. Isso aqui veio no banco de dados. Se você colocar outra coisa diferente do que não tem lá, vai dar erro. E aí todos os seus valores aqui podem ser substituídos, por exemplo, por NA. E aí você vai ter que recomeçar do zero. Em levels, você vai botar justamente o que está lá no nosso dicionário. E veja que eu coloquei também na ordem, né? O 1, a posição 1 de levels está associada à posição 1 de branca. A posição 2 está associada à posição preta. Sempre na ordem. Então, eu vou puxar isso aqui e executar. Selecionei todo o script, executei. Deixa aqui, ó, embaixo, que ele já disse, ó, executei o seu código. Se o meu código foi certo, a gente vai ver agora. Né? Mas não deu erro nenhum, já é um bom sinal. A gente vai voltar para o nosso banco de dados e vamos lá em raça. O que foi que aconteceu? As variáveis, a numeração, a codificação foi substituída. E você lembra o que era 1? Então foi substituído. Então a gente transformou raça em um fator que o R vai ler esse fator como uma variável qualitativa, nominal, uma variável categórica, né? De 9 níveis. De 9 níveis, não, de 6 níveis, é porque o 9 ele pula, né? Para ignorar. Ok? Então a gente modificou. Tá? Então, essa função factor vai permitir a gente fazer isso em todas as variáveis que a gente tem aqui. Tá? A gente vai fazer isso para todas as variáveis, tanto para UTI quanto para a classe underline finalização. Eu vou pegar aqui, para não demorar muito nessa parte, a codificação já pronta dos outros. Tá? Raça, UTI. Vamos lá. Eu só copiar e colar. A gente não demora, mas eu faço a explicação para todos, tá? Para quem... Felipe. Oi. Tem pergunta no chat. O Josh está perguntando se vai ensinar a usar esses scripts em algum momento. E a Loíse está perguntando, é possível enviar dicionário de variáveis do banco utilizado? Se possível, o link do banco. Ô, Joshua, quais scripts você está se referindo? Pode falar. É que você... boa noite primeiro, né? Você citou uns scripts que você disse deixar pronto, né? Porque não dá para decorar tudo. Porque aí você usa, entendeu? Tem como ensinar isso depois? Sim, claro. No caso, quando eu falo esses scripts para deixar pronto para usar,
é salvar o arquivo. Eu vou pegar esse arquivo aqui, no final, vou chegar aqui e botar um save as. E aí eu tenho uma pastinha, né? E essa pastinha, eu nomeio esses arquivos que eu salvo com cada script. E quando eu preciso fazer, tratar um banco de dados, quando eu preciso fazer, usar, por exemplo, um Shapiro-Wilk, um Smirnov, né? Para verificar a normalidade, um teste exato de ficha, eu só chego lá no arquivo, seleciono, abro e já está pronto. Eu só preciso associar com o banco de dados que eu estou utilizando. É só salvar o arquivo. Ah, um Ctrl-C, Ctrl-V, então, no caso. Isso, é como se fosse um Ctrl-C, Ctrl-V. É como se tivesse um documento do Word com seu texto lá e você fosse usar depois. É simplesmente isso. Ah, obrigado. Valeu. Nada. É possível enviar o dicionário de variáveis do banco utilizado? Eu nunca fiz isso. Eu realmente nunca fiz isso. Uma boa pergunta. Uma boa pergunta que a gente pode até correr atrás. Tá? Mas particularmente, eu nunca fiz isso. É possível a gente importar, né, o arquivo, mas eu nunca acabei fazendo isso. Tá? Vamos lá. Pronto. Eu fiz aqui, eu copiei e colei, né, os scripts, eu já deixei pronto aqui os scripts, a gente não perdeu muito tempo nisso, que a gente ainda nem chegou na parte gráfica. A parte gráfica é mais legal, podem confiar. Essa aqui é só a parte mais chata. Então, eu vou justamente mudar esses fatores, tá? Então, para UTI, lá no banco, lá no nosso banco, deixa eu voltar aqui para o banco. Opa. Vou dar, ó, UTI, vamos lá. Aqui, ó. Nossa variável UTI. O 1 significa sim, o 2 não, e o 9 ignorado. Tá? E aí tal qual eu fiz na variável raça, eu segui a mesma lógica de programação. É o script, não tem erro. Vai funcionar para todo tipo de banco de dados, para todo tipo de arquivo que você estiver fazendo. Então, falei para o R, vamos trabalhar só com a variável UTI do seu banco de dados. Função, fator, factor. Factor, você vai trabalhar com a variável UTI do nosso banco de dados SRAG. Beleza, você quer fazer o que nessa variável? Em labels, você vai botar o que você quer substituir, sim, não ignorado, de acordo com o dicionário. Em levels, você tem que botar o que está no banco de dados, isso você não pode alterar. Se eu quisesse botar aqui em labels abacaxi, maçã e morango, beleza, você pode. Se vai ser funcional, não sei, mas você pode. Em levels, você tem que botar o que está no banco de dados, ok? Então, vamos selecionar. Olha como está o UTI aqui, por enquanto. O UTI ainda é uma variável quantitativa, né? Pelo menos o R entende assim, a gente sabe que não é, mas o R entende assim. Então, a gente vai alterar, transformar em um fator que vai permitir identificar o TI como uma qualitativa, uma variável categórica. Então, ó, o que eu fiz? Sim e não, categórica dicotômica, tá? Mesma coisa a gente vai fazer para o desfecho. O que tem lá no desfecho? No nosso dicionário. Vou dar um Ctrl. Procurar lá qual é o número da variável, procurei no nosso dicionário, vejam que são muitas variáveis, acho que são mais de 70, né? 75 aqui, o classifiquei é um 75, então deve ter mais de 80. Então ele aqui, ó, atribuiu no 1, que é 1, síndrome respiratória aguda grave por influenza, síndrome respiratória aguda grave por outros vírus e por Covid-19. A gente tem que substituir isso lá no nosso banco de dados. Então eu já deixei o código pronto aqui, ó. Vou trabalhar agora com a variável classe underline fim, fator, você vai trabalhar com ela, labels, você vai colocar o que você quer substituir, eu coloquei influenza, outro vírus, outro agente etiológico, não especificado e Covid-19. Em levels, a gente tem que botar o que está no dicionário. Selecionei. Deu tudo certo aqui, ó. Se não deu erro, já é meio caminho andado. Aí você vai verificar se deu bom. Então, a gente conseguiu aqui, ó, substituir. Então, tudo que é qualitativo e estava quantitativo, a gente transformou em um fator que vai permitir o R identificar, né, como, de fato, uma variável qualitativa. Por fim, isso aqui é mais luxo, né, da gente, né, para melhorar a visualização, sexo está como variável qualitativa, ok? Mas quando a gente for colocar lá no gráfico, vocês vão ver, quando a gente dividir esse gráfico em facetas, por exemplo, né, vai aparecer F e M. Dependendo da pessoa que esteja lendo, não é benéfico, né? A pessoa pode, F e M, o que é? Pode acabar ali se batendo, não estou entendendo. Então, vamos trocar F por feminino e M por masculino. E aí a mesma qualificação. Falei para o R, que eu vou trabalhar nessa variável. Falei para a função, que eu estou trabalhando nessa variável, eu vou substituir, ó, tudo que eu fizer aqui na variável, vou sobrepor. Em labels, você pode colocar o que você quiser, no caso, feminino e masculino, né? Sempre
buscando a melhoria, né, da visualização do gráfico, em levels, eu tenho que botar o quê? Eu tenho que botar o que está lá no banco de dados. É número agora? Não. O que está lá? F e M. Ou seja, F vai ser substituído por feminino e M vai ser substituído por masculino. Ok? Se você inverter, acontece o quê? Você troca as informações. Então, toma muito cuidado com a ordem. Então, essa função fator é uma função simples, fácil de usar, que te permite tratar o seu banco de dados da maneira que você precisar. O que aconteceu lá no nosso banco de dados? Feminino e masculino. Feminino e masculino. Isso vai ser ótimo para a gente fazer o nosso gráfico. Ok? Então, pronto. Acho que a gente já terminou de tratar, né? E agora é só a gente puxar o esquisse e trabalhar com a confecção do gráfico. Só tem uma coisa que eu gostaria de falar para vocês. É isso aqui mesmo. É isso aqui mesmo. Eu vou mostrar para vocês um tratamento com relação à data. Deixa eu ver que sessão é essa aqui. 6, 7. Tratamento de datas. Dependendo da pesquisa que você esteja fazendo, você recebe lá do seu banco de dados, né, como a gente recebeu aqui, por isso que eu deixei a variável data, né, vocês vão ver que o nosso pacote de confecção de gráficos, ele vai entender isso aqui como uma variável date, ele não vai entender como uma qualitativa e nem como uma quantitativa, ele vai entender como um terceiro tipo de variável, uma variável date, certo? Dependendo do que você queira fazer, né? Para você trabalhar com a data específica, veja que eles colocaram aqui a data específica da notificação e a data específica do nascimento da pessoa. Data de nascimento eu não vou alterar. A gente não vai trabalhar com ela. A gente já tem idade, a gente não vai trabalhar com a data. Mas data de notificação, vocês podem, por exemplo, na sua pesquisa, querer fazer um recorte por bimestre. Eu quero fazer um recorte por bimestre, eu quero fazer um recorte por semestre, um recorte por trimestre, né? Em vez da data propriamente dita. E aí você consegue pegar várias datas e colocar em um único parâmetro, no primeiro bimestre. Ou seja, você vai pegar todas as pessoas que notificaram síndrome respiratória aguda grave no primeiro bimestre. Todas as pessoas de janeiro e fevereiro vão para o primeiro bimestre. Todas as pessoas de março e abril, contando aqui, março e abril vão para o segundo bimestre, e assim sucessivamente. Então, a gente vai mostrar, vou tentar mostrar para vocês aqui, como é que a gente transforma a variável date aqui, né, em uma variável qualitativa, uma variável categórica, certo? Como é que a gente vai fazer isso aqui? É justamente esse script. Esse script eu sempre tenho pronto também. O que é que eu vou fazer? Eu estou avisando aqui para o R. Vou trabalhar agora em cima da nossa variável srag, cifrão, dt notificação. Deixa eu fazer aqui para vocês, porque é sempre bom digitar, né? Então, srag, que é o nome do nosso banco de dados. Beleza, ele já entendeu. Cifrão, para eu chamar qual tipo de variável que eu vou trabalhar. Então, eu vou trabalhar aqui com data notificação. E eu vou atribuir alguma coisa, eu vou sobrepor as informações que estão aqui. Tá? O que eu vou sobrepor? Eu vou sobrepor agora... uma função. Só que para eu chamar essa função, eu preciso de um pacote. Eu vou chamar um outro pacote aqui, ó. Senão essa função não funciona. Olha o que vai acontecer. Eu não vou chamar agora, não. Lubricate. É isso mesmo. Eu não defini esse pacote no início. Você lembra que a gente instala os pacotes e chama a biblioteca, né? Chama o pacote. Eu não chamei esse pacote aqui Lubricate, que é um pacote que facilita a gente trabalhar com variáveis do tipo data. Variáveis do tipo data, o R não classifica nem qualitativa nem quantitativa. Ele classifica como data. E a maneira da gente trabalhar é diferente. Então, eu indico muito esse pacote no Lubricate. Tem funções específicas para isso. Olha o que vai acontecer. Eu vou errar aqui para a gente ver o que vai acontecer. Eu vou digitar aqui a função simplesmente monf, né? Monf. Essa função monf, ela faz o quê? Ela vai pegar uma data e vai isolar o mês dessa data, né? Ela vai isolar o mês. Então, ela vai ignorar ano e dia, ela vai pegar só o mês dessa data, né? Então, eu vou pegar o mês de que data? De srag, data notificação. A gente está trabalhando com essa variável. Data notificação. Beleza. Então, se eu só executasse isso aqui, eu só pegaria o monf. Tá? Eu vou executar aqui para ver se vai dar certo. Opa. Será que vai dar certo? Não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Fiz aqui para mostrar para vocês. Ele falou aqui, ó, erro,
na sua função, não foi possível encontrar a função monf. Por que não foi possível? Porque a função monf, assim como a maioria que a gente está usando aqui, ela não é uma função específica da base do R. Tem funções que você não precisa chamar a biblioteca nenhuma, que o R vai saber, vai conseguir usar. Mas outras você precisa chamar a biblioteca. Essa função monf é uma função específica da base lubridates, da nossa biblioteca lubridates. Então, eu vou executar aqui. Chamei a biblioteca, deu uma mensagem de warning aqui. Às vezes, algumas bibliotecas dão essa mensagem em vermelho. Basta você executar de novo, Ctrl Enter. Chamei. Agora, todas as funções de lubridate estão abertas para mim. Se eu for executar lá agora, né, veja o que vai acontecer. Data notificação tá como data. Tem aqui a data completa. Agora eu vou puxar, vou executar o meu código. O que foi que aconteceu? Data notificação mudou. Mudou o quê? Ele alterou de data para o mês. Ele só puxou o mês, né? Os primeiros arquivos aqui são todos do mês 1. Né? Tudo do mês 1, de janeiro, tá? Mais embaixo aqui, deixa eu ver se eu consigo. Ó, mês 2, tem mês 2, mês 4, mês 5, né? Então, ele simplesmente isolou, ele transformou tudo em mês. Beleza. Mas eu estou fazendo, por exemplo, um recorte em bimestre. Como é que eu coloco? Eu não quero um mês, eu quero fazer um recorte por bimestre. Mês não me interessa. Eu estou fazendo o meu recorte da minha pesquisa por bimestre ou por trimestre. Preste atenção que, se a gente dividir, isso aqui vai ser lógica de programação pura. Se a gente dividir o valor do mês por 2, se a gente dividir, qual é o valor do mês de janeiro? 1. Se a gente dividir por 2, a gente vai ter meio. Se a gente dividir por 2, o valor do mês fevereiro vai ser o quê? Mês 2 dividido por 2, que vai dar 1. Então, janeiro é meio e fevereiro é 1. Beleza, guardem isso. Março. Se a gente dividir março por 2, março é o quê? 3. Dividido por 2, 1,5. Abril, 4 dividido por 2 dá 2. Então, o que acontece? Vai ficar sempre meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, né? O mês par sempre vai dar o bimestre da gente, né? Fevereiro, 2 dividido por 2, deu 1, primeiro bimestre. Abril, mês 4, 4 dividido por 2, deu o nosso segundo bimestre. E assim sucessivamente. Então, aqui a gente vai fazer uma resolução desse caso de uma maneira bem simples. Eu vou pegar, dividir por 2, os valores que estão lá. Então, eu sobrepus o que estava escrito aqui, eu até executei o que estava embaixo. Então, eu sobrepus o que estava escrito, bora ver o que aconteceu lá. Opa, desculpa. Não era para executar de novo, não. Ainda bem que deu erro. O que aconteceu lá? Ele pegou o valor numérico do mês e dividiu por 2. Aqui tinha tudo janeiro. Meio, né? Fevereiro vai estar 1, abril vai estar 1,5, ou abril vai estar 2, março vai estar 1,5 e assim sucessivamente. Só que agora eu vou fazer o seguinte, vou utilizar uma outra função que é para arredondar para cima. Se eu arredondar janeiro para cima, eu vou sair de meio para 1, e janeiro é primeiro bimestre. Se eu arredondar março para cima, eu vou sair de 1,5 para 2, e março é segundo bimestre. Né? E assim sucessivamente. Se eu arredondar maio para cima, maio vai de 2,5 para 3 e maio é terceiro bimestre. Então, eu vou fazer justamente o seguinte. Eu vou falar para o R. A gente vai trabalhar de novo com a mesma variável, com a mesma coluna. A gente vai trabalhar com data notificação, que é o que a gente está tratando. E a gente vai atribuir o que em data notificação? Outra função. Que função é essa? É a função sailing. A função dessa função sailing é justamente você arredondar para cima. Sempre o número decimal para o valor inteiro acima, independente da sua casa decimal. Independente da sua casa decimal. Então, aqui não segue, né, aquela lógica matemática. Né? Se for de 0,5 para cima, beleza. Se for de 0,5 para baixo, você não arredonda para cima. Não, aqui é independente. Isso aqui é uma função que a gente chama de função teto, que a gente sempre arredonda para cima. Então, eu vou pegar esse sailing. Esse sailing vai fazer o quê? Vai agir em quem? Banco de dados SRAG, data notificação. Data notificação. Executei. Bora ver lá o que aconteceu. Janeiro arredondou para primeiro, para cima. Parece que não mudou nada, né? Parece que não mudou nada. Para janeiro e fevereiro não muda nada. Mas março, antes, seria mês 3.
Só que março é segundo bimestre, né? Então, março agora aqui, no nosso banco de dados, março ele é... Nossa, tem muito primeiro bimestre, estou querendo pegar aqui Pronto. Março, ele é segundo bimestre. Só que o mês de março é o mês 3. Parece que não mudou nada, mas aqui eu já tenho agora o quê? Eu atribuí os bimestres. E agora o que a gente faz? A gente usa aqui função. Função fator. Que função é essa fator? Justamente o que a gente fez aqui, ó. A gente vai pegar aqui, vou copiar e colar. Eu vou mudar o que aqui? Data. Data, underline, notificação. O fator em cima de data, underline, notificação. Né? Em labels, eu vou botar o que eu quero. E o que eu quero? Primeiro bimestre. O que eu quero? Segundo bimestre. Terceiro bimestre. Desculpa. Acho que só tem até o terceiro, né? Porque é até maio. É até maio. O banco de dados só está até maio. Terceiro bimestre. E aqui em levels eu vou botar justamente o que está lá no banco de dados. 1, 2, 3. Vamos lá ver o que vai acontecer. Então, deu certo a função. Eu só botei até o terceiro bimestre, porque esse banco de dados está recortado só até maio, até 30/5. Tá? E o que aconteceu lá? Opa, não alterou. Vamos lá ver. 1, 2, 3. Não alterou lá. Deixa eu ver se deu algum erro. Ele deu um erro, sim. Foi algum erro de digitação. Bora lá ver. Primeiro bimestre, label, segundo bimestre, terceiro bimestre. Qual é a digitação que ele está dando aqui? Primeiro, segundo bimestre. Vamos lá. Esse primeiro bimestre, ele deu algum erro de digitação. Primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre. Felipe? Oi. Falaram no chat alguma coisa sobre aspas ou parênteses. Que você não fechou o último parêntese. Agora fechou. Boa. Cara, foi. Cara, quero ver quem me salvou aí. Vamos ver aqui. Ana Beatriz Severo Xavier. Foi quem te salvou. Sucesso, Ana Beatriz. Valeu. Olha o que acontece, né? A Parênteses. Luísa falou também, mas ele falou sobre as aspas. Ah, sim. Boa. Não, a gente não tira as aspas dos números, não. Veja que em levels, a gente sempre mantém as aspas. Aqui no caso, ó, sempre mantém as aspas. O número também vai. Para a gente selecionar esse número. No caso, foi o parêntese. O que acontece? Parêntese e ponto e vírgula na programação sempre destrói a pessoa que está fazendo o código, né? Então, eu executei, agora foi. Muito obrigado mais uma vez. Então, aqui agora a gente transformou date, a gente tratou a variável data e agora transformou em uma variável qualitativa. Vamos para a parte legal agora, que é justamente a parte gráfica, né? Beleza. Parte gráfica, a gente poderia muito bem fazer aqui só na programação, no modo raiz, né? E a gente poderia muito bem aqui perder 2, 3 dias para você chegar no gráfico que você quer. Só que a gente aqui, né, quer gastar o mínimo de tempo possível. O que você faz em 2, 3 dias, se batendo, o Esquise, ele vai fazer em 5 minutos. Gráficos de alta qualidade que você pode mudar o tamanho, a largura, a altura, sem perder a qualidade da imagem, né? E aí, dependendo do periódico, da revista, né? Eles exigem essa qualidade de imagem com certa largura, com certo tamanho. Isso é muito fácil de fazer no Esquise. Então, eu vou puxar aqui a função Esquisser, ou Esquizer, né? Veja que a função Esquizer, ela é do pacote Esquisse, tá? É diferente. E a função Esquizer, eu vou atribuir quem nela? Justamente o meu banco de dados. Quero que abra o meu banco de dados. Se lembram que no início da sessão, eu falei para vocês, tem duas coisas que eu abro o R
e eu já executo. O primeiro é o SciPen igual a 999, que é para evitar excesso de notação científica na minha confecção de gráfico. E o segundo é justamente essa função que eu não executei, porque eu queria mostrar para vocês, que é a option_skizzer.viewer igual a browser. Então, eu vou executar aqui para vocês verem. Abrir o Skizzer. Olha como o Skizzer abriu. Aqui, a gente vai fazer o nosso gráfico na maneira drag and drop. Ou seja, vejam que aqui já abriu, não vou explicar agora. Aqui já abriu, né? A gente já viu as nossas variáveis, a gente já viu aqui os eixos do gráfico, né? A gente já viu aqui as possibilidades gráficas. Mas vocês estão percebendo que está ruim de visualizar e eu não consigo diminuir, eu não consigo aumentar essa tela aqui, ó. Eu não sei porque a criadora do pacote, né, não deixou isso acontecer. Eu acho que a gente vai precisar, né, de computadores com resoluções maiores, com telas maiores, para essa visualização ficar boa, mas nem todo mundo tem, né, que é o meu caso aqui, né, nesse momento. Então, se eu não executar aquela função anterior, o meu esquice, ele vai abrir dessa maneira. E não tem como fazer gráfico aqui assim, porque eu não estou visualizando. Eu vou chegar lá, vou fechar o meu Skizzer, vou voltar lá e vou executar essa função. Essas duas funções aqui é automático. Eu abro o R e executo as duas. Né? O que essa função faz? Ela está dizendo aqui, basicamente, a visualização do esquize vai ser feita no seu browser padrão. E aí eu recomendo que seja no Google Chrome. Abre em outros? Abre. Vai sempre abrir no seu browser padrão, no que você configura no Windows. Então, se você não usa Google Chrome, não é obrigado a usar, tá? Mas a compatibilidade é maior com o Google Chrome. Já tive problemas com Edge, já tive problemas com Firefox, né, com Opera. Então, no Google Chrome nunca deu BO. Executei o código, não aconteceu nada, ele só mostrou aqui embaixo que executou, certo? E agora eu vou fazer o seguinte. Vou executar mais uma vez. Executou, olha o que aconteceu. Ele abriu no meu Google Chrome. Então, eu abri um programa dentro do R e forcei com que esse programa abrisse dentro do meu navegador, como se eu estivesse na internet. Né? E agora a gente vai aprender a mexer nesse esquize aqui. Né? Eu sou muito fã desse pacote, porque me ajudou muito em fazer alguns gráficos. Vamos lá, a gente vai ver parâmetro por parâmetro, função por função, como é que ele trabalha. Tá? Um exemplozinho aqui com esse banco de dados. Vamos lá. Aqui em alto, não sei se está dando para vocês verem, deixa eu só aumentar um pouco aqui por enquanto. Aqui em alto, né, o esquize, vou ter que diminuir. O esquize, ele mostra para a gente os tipos de gráfico que ele faz. Vou ter que diminuir mais. Pronto. O esquize, ele trabalha com gráfico de linha, gráfico de step, gráfico em área, barra, coluna, point, jitter, né, que o jitter, ele busca a não sobreposição dos pontos, né, por plotagens aleatórias. Tá? Histograma, boxplot, violino, densidade em piano, né, que é gráfico de correlação, e mapas. Você lembra que eu falei que o R também faz mapas? Beleza, qual a vantagem do esquize? O esquize, ele pensa por você. Então, você não precisa bater cabeça para pensar em qual tipo de gráfico você tem que fazer. Porque ele vai te dar ali as opções dos melhores tipos de gráfico. As variáveis que você está usando, o melhor tipo de gráfico é boxplot. A variável que você está usando, o melhor tipo de gráfico é de pontos. Você está associando duas variáveis quantitativas. Você vai fazer ali um gráfico de ponto, uma regressão linear, enfim, entendeu? Então, ele já pensa um pouco por você. Às vezes a gente tem que fazer uma modificação, mas ele pensa um pouco por você. Ele seleciona os melhores. Ele vai aqui, deixar inabilitado aqueles que não dá para fazer, aqueles gráficos que não dá para fazer, dependendo do tipo de variável que você está selecionando, que você está trabalhando, tá? E vai deixar habilitado aquilo que você pode fazer, tá? Então, aí já exclui um pouco aí do trabalho que a gente tem quando faz na mão, na programação ou no Excel. O Excel, ele não dá essas opções assim, então, né, não estão na mão. Aqui em cima, a gente está vendo aqui variables, que são as nossas variáveis, ok? Vejam que essas variáveis estão em cores diferentes. Agora eu posso aumentar. As variáveis que estão em laranja são as variáveis categóricas, qualitativas. Então, você já tem essa visualização. Laranja, eu já sei que é qualitativo, tá? A variável que está em azul escuro são as variáveis quantitativas, tá? Que é a idade, que era a única variável quantitativa que estava. E a variável que está em azul clarinho vai ser a variável date. Se lembra que o R ele identifica data como date, e não como qualitativo ou quantitativo, tá? Date. Se lembra que eu modifiquei o data notificação? Se eu não tivesse modificado, esse data notificação estaria aparecendo nessa cor aqui, ó.
em azul claro. Mas como eu modifiquei para uma qualitativa, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, né, ele está aparecendo em laranja aqui agora. A gente vai começar aqui a fazer, tá? Eu vou só mexer aqui, só para vocês verem como é. Eu vou pegar aqui a variável data e colocar no eixo X, tá? O que aconteceu aqui na variável data, eu coloquei no eixo X. Ele atribuiu aqui os valores às datas, ele pegou todas as datas do nosso banco de dados, 206 mil datas. Ele fez um gráfico histograma, ele já selecionou o gráfico automaticamente, né? E ele colocou aqui essas datas, né? Quantas datas estão ali em 1950? Quantas datas estão ali dos anos 2000? A gente já tem um gráfico histograma aqui, tá? E ele atualizou automaticamente, né? Veja aqui, gráfico em barra, gráfico em histograma. Os outros tipos de gráfico que não dá para fazer, por exemplo, ele já nega, ele já disse para você, pô, só com essa variável não dá para fazer isso aqui, né? Já não é tão bom você utilizar esse tipo de gráfico aqui, ok? Só para vocês visualizarem como é que acontece. Então, vamos começar a tentar fazer um gráfico de box plot, né? Galera que já pegou bioestatística, né? Já deve ter visto o que é um gráfico de box plot. Vou tentar só dar uma pincelada rápida, nada demais, que não é o foco de hoje. A gente vai tentar buscar um gráfico com a maior quantidade de variáveis e com uma visualização que seja limpa, que a pessoa bata o olho e, poxa, eu estou entendendo o que está acontecendo aqui. Então, eu vou pegar aqui a variável raça e vou botar no eixo X. Tá? Ele gerou um gráfico em barra. Beleza. Mas eu vou querer atribuir, junto com essa variável raça, eu vou querer cruzar e colocar a idade. Essa idade eu vou colocar no eixo Y. Tá? Vai continuar, fiquem tranquilos que vai continuar um gráfico em barra, porque eu ainda vou atribuir mais duas variáveis. Beleza. Eu vou pegar a UTI e colocar no eixo Fill. Fill é complemento, vai completar. Tá? Quando eu coloco aqui, vai ter uma alteração de cor. Quando ele gerar uma alteração de cor, a gente gera um gráfico de frequências acumuladas. Veja que ele está somando as idades. Isso, para visualização, não é bom. No momento, não. Mas beleza, vamos continuar. Eu vou pegar aqui um desfecho e vou colocar em facetas. O que vai acontecer quando ele colocar em facetas? Então, ele criou várias facetas, a visualização está péssima, eu sei, a gente ainda está na construção do gráfico, mas ele criou várias facetas, então a gente tem vários gráficos dentro de um gráfico. Então, quais são os parâmetros do desfecho aqui de classe underline FN? Influenza, outros vírus, outro agente, não especificado e Covid-19. Então, eu tenho várias facetas, é um gráfico dentro de outro, tá? Só que esse gráfico de frequência acumulada, ele deu, né, como sugestão para a gente, né, só que não tá legal. A gente vai aqui ver quais são as possibilidades. A gente vê aqui que Boxplot, ele está acessível. Então, Boxplot é um gráfico, beleza. Então, vamos utilizar o Boxplot, já que a gente está trabalhando bastante com idade no eixo Y aqui. Quando eu pegar o gráfico de Boxplot, né, a gente tem aqui várias facetas, com a coloração diferente, ó, as cores estão associadas aqui, ó, a legenda aqui, ó, UTI. Em rosa é sim, foi internado em UTI. Em verde, não foi internado em UTI. Em azul, está ignorado, onde aparece azul. A gente pode ver aqui vários outliers, né, nesses box plots. Esses outliers podem ser excluídos, né, mas vamos ver aí no final do gráfico como é que vai ficar. E vamos agora dar uma visualizada aqui, ó, nesses parâmetros de baixo. Porque eu quero, no final, ter um gráfico legal de visualizar, de acordo com o que eu quero mostrar para o leitor. Vamos supor que eu quero comparar para o leitor, né, a análise da mediana, do intervalo interquartílico entre influenza e Covid-19. É isso que eu quero mostrar para o leitor. Eu quero comparar influenza e Covid-19, o boxplot dos dois. Então, a gente vai modificar os parâmetros aqui dentro do esquise. A gente podia estar fazendo isso como programando, mas a gente vai fazer só clicando, tal qual a galera do Stata geralmente usa, né, faz. Então, título. A gente vai começar a colocar, né, moldar o nosso gráfico. Título. Eu posso botar aqui, ó, já tinha colocado, ó, internações por síndrome respiratória aguda grave por raça cor. Né? Coloquei, ele já coloca o título automaticamente. Por que por raça cor? Eu tinha utilizado aqui raça no eixo X, ó, branca, preta, amarela, parda, indígena, ignorado. Por raça cor. Tá? Só que está pequeno. Então, a gente clica no mais, 16, bold, né, em negrito. À esquerda, dependendo do tema do gráfico que a gente utilizar,
Esse à esquerda, ele não funciona, ele só fica no centro. Depende muito do tema, tá? Mas para esse tema básico aqui, ó, então eu já alterei. Internações por síndrome respiratória aguda grave por raça cor. Subtítulo, eu vou botar Brasil 2022. Eu poderia botar aqui maio, mas vamos só manter a título de layout mesmo, só para ver como é que fica. 16, não vou botar bold aqui, negrito, Brasil 2022. Ok. Então, title é o título, subtitle justamente subtítulo, caption. Caption é a fonte, geralmente a fonte vem aqui embaixo, né? A fonte do nosso gráfico. Então, eu vou digitar aqui a fonte Open Data Source, junto. Tá? E ele vai alterar na mesma hora aqui, ó, aqui embaixo. Tá pequeno, então eu vou alterar o tamanho, vou clicar no mais, fonte size 16, na direita. Posso colocar em negrito, só para melhorar a visualização de vocês. Apareceu aqui, fonte size, ou fonte Open Data Source. A gente já colocou a fonte, importante em nossos gráficos. X-Label, que é justamente o que aparece aqui no eixo X, o nome da nossa variável que está no eixo X. Como a gente importou do nosso banco de dados aqui para o Esquise, o nome que está aqui no X é justamente o nome que está lá no nome da variável. Né? Tá CS underline raça. Isso não é legal para a nossa visualização, né? Poderia ser aqui abacaxi. Você não vai deixar no seu gráfico. Então aqui a gente tem a oportunidade de trocar. Eu vou botar raça. Quando eu botei raça, o que vai acontecer aqui embaixo? Raça, trocou. Vou aumentar, botar 16, em negrito. Olha como ele atualiza. Ele vai atualizando em tempo real. Ele vai rodando em tempo real. Raça. Então, todo o meu eixo X, né? Agora é raça de fato o nome. No eixo Y, eu vou fazer a mesma coisa. Eixo Y é a idade. Ele já vai atualizando lá. Eu não preciso esperar ele terminar de atualizar para mudar. Ele já vai atualizando. Eu vou fazendo, ele vai atualizando. Vai botar um negrito agora. Pronto. Trocou a idade. E o fill label é justamente aqui, ó, o nome da nossa legenda. Nesse caso, o nome que estava na variável ficou legal, né? Mas se eu vou só mudar aqui para você, deixa eu botar aqui FMSA. O que vai acontecer? E FMSA lá na legenda. Não é o que a gente quer, né? Então eu vou deixar como UTI mesmo, ou sem preencher. Já alterou de novo. UTI. Beleza. Então, título, subtítulo, nome de fonte, tamanho de fonte, a gente já mudou. A gente faz isso tudo, desculpa, nessa aba Labels and Title, ok? Vamos para a próxima aba. Cada aba aqui vai ter uma função importante, né, no desfecho do nosso gráfico. A próxima aba. O que a gente vai mudar aqui nessa aba? Eu vou só falar aqui para vocês. Na verdade, a gente não vai mudar nada. Vai mudar uma coisa só. Quando a gente tem um gráfico de box plot, ele dá a opção da gente colocar um Dithread Points. O Dithread Points, ele meio que plota, né, pontos aleatórios para evitar a sobreposição dos pontos que já aparecem no nosso gráfico. Certo? A grosso modo falando, a grossíssimo modo falando. Eu vou só mostrar para vocês aqui, vou ativar o Dithread Points para ver o que acontece. Provavelmente deve dar uma travada, porque é uma função difícil, é uma função que demanda memória. Ó, ele já demorou para rodar. Mas ele vai. O que aconteceu? Dithread Points, ele evita a sobreposição. Mas Dithread Points, ele é utilizado em bases de dados menores, bem menores. Porque, naturalmente, em bases de dados que são grandes, com 200 mil, né, observações, naturalmente vai ocorrer sobreposição. Então, para a gente não é benéfico isso aqui. Então, eu vou simplesmente, né, retirar. Eu não quero que ele coloque isso no meu box plot. Fated Scales. Eu posso deixar essa escala de facetas fixada. O que é fixada? Veja que em cada faceta, no eixo Y, só aparece aqui do lado. Ou seja, todas as facetas estão na mesma grandeza. Tá? Na grandeza aqui à esquerda. De 0 a 120. De 0 a 120. Se a gente trocar de fixado para free, livre, o que vai acontecer? Cada faceta passa a ter a sua grandeza. Veja aqui. Não especificado está de 0 a 90, não está mais de 0 a 120. Ele comprimiu, né? Ele colocou na melhor escala para cada faceta. Isso é benéfico, às vezes, isso pode ser ruim também em algumas situações. Vamos deixar livre por enquanto. Tá? Aqui, FreeX e o FreeY é a mesma coisa aqui, tá? Mas no caso, como a gente está trabalhando com variável qualitativa no X, não vai mudar, não vai alterar, eu posso só alterar mais quando essa escala é legal de alterar quando a gente está trabalhando com quantitativo.
faceta, número de coluna, e faceta, número de linha. O que a gente tem aqui? A gente tem duas linhas, né? Nosso gráfico todo tem duas linhas e 3 colunas. Você pode colocar 2 colunas e 3 linhas. Para a gente não muda muito, porque a gente tem uma quantidade baixa de facetas. A gente só tem 5 facetas. Não muda muito. Veja que, né, a visualização piorou. A visualização anterior estava melhor. Então, eu vou simplesmente deixar no 0, que é o valor padrão, para continuar como estava. Tá? Essas duas funções aqui dentro do esquise são boas quando a gente tem muitas facetas e quando não são muitos box plots, assim, por exemplo. Limite do eixo Y, a gente pode alterar esses limites, tá? Não é legal alterar nesse momento, não precisa fazer essa alteração agora. E a transformação da variável Y. A gente pode fazer transformação, né, do plano desse tipo de variável. Eu posso colocar aqui, por exemplo, aqui está em sentido linear, né? Está no parâmetro linear. Aqui é linear, ok? A gente pode colocar aqui, ó, em log de base 2, né? Cadê? Deixa eu baixar aqui. A gente pode colocar aqui em log de base 2, log de base 10, log neperiano, né? A gente pode colocar várias maneiras de visualização desse eixo Y, né? Dessa variável quantitativa. Eu não vou fazer isso, vou deixar somente, né, identidade, que é o valor referência normal. E flip coordinates, os nossos box plots estão na vertical. O flip coordinates, se a gente ativa, a gente simplesmente vai mudar os box plots para a visualização horizontal. A gente troca o eixo X com o eixo Y. É simplesmente como o próprio nome da função diz, que é inverter as coordenadas. Né? Mas eu não quero isso porque claramente a visualização ficou não muito boa. Então vamos manter aqui. Então a gente já matou aqui as 2 primeiras seções. Vamos para a próxima seção, que vai ser a seção de aparência, que é muito importante a seção de aparência. Paleta de cores. Tá na paleta básica, que é a paleta do ggplot2. Se lembra que a gente trabalha tanto com esquise quanto o ggplot2 para fazer o gráfico. E aqui a gente tem vários tipos de paletas, né? Paletas monocromáticas. Deixa eu só alterar uma aqui para vocês darem uma visualizada. Coloquei aqui uma monocromática em azul. O que vai acontecer? Onde vai ter a cor, a gente deixou o nosso gráfico monocromático. Isso, às vezes, é importante, né? Dependendo ali para onde você quer se submeter, há uma exigência, tem exigência nesse sentido. Né? Mas eu vou deixar aqui a paleta básica mesmo do ggplot2, que é universal. A gente não tem tantas cores, só está utilizando 3 cores, então a monocromática não é tão usual nesse momento, tá? Eu prefiro utilizar cores diferentes. Ele pergunta aqui se quer reverter as cores, isso no caso é só para reverter aqui o sim, ele passa a ser azul, o não passa a ser rosa, né? O azul passa a ser verde, só para reverter, tá? Dependendo do que você está tratando ali no seu gráfico, vale a pena ou não. Tema, essa parte aqui é muito boa. O que acontece? Se lembram que lá no início do R, eu instalei um pacote, falei para vocês, que pode parecer besteira, mas foi o pacote, o ggthemes, tá? Por que eu instalei esse pacote? Eu sou muito fã desse pacote também. Por quê? Porque ele faz uma coisa que é muito interessante. Se eu não tivesse instalado esse pacote ggthemes, está aparecendo aqui em tema, ggthemes, justamente o pacote que eu instalei. Vou selecionar aqui sem querer. Se eu não tivesse instalado esse ggthemes aqui, eu só teria essa quantidade de gráficos, de layout de gráficos. Eu vou mudar aqui para vocês, está no tema minimal, né, que é o tema mais simples. Eu vou botar aqui para vocês o tema BW. Ele vai alterar o layout. Veja que ele já alterou o layout do nosso gráfico. Então, o nosso gráfico está começando a tomar forma. Então, ele alterou o layout. Eu troquei de mimo para BW. Tá? Se não fosse o ggthemes, a gente só teria essas opções. Quando eu instalo o ggthemes no R, ele traz para a gente uma quantidade boa de layouts. Tá? Então, a gente tem aqui layouts para gráficos que remetam mais à área da economia, né? Layouts do próprio Excel, né, layout do Google Docs. Uma coisa que o R faz aqui, que esse pacote faz, que eu adoro, que ele puxa o layout do Stata. O Stata é um programa para análise bioestatística muito famoso, que muita gente usa, tá? Mas ele puxa o layout do próprio Stata. Então, eu vou colocar aqui o Stata. Então, para quem mexe em Stata, talvez já tenha visto, ou é meio, né, amigável desse layout aí. É um layout lá visto no Stata, tá bom? Então, começou a tomar forma.
como eu disse para vocês, em alguns layouts, não dá para ficar na esquerda o título, né? A legenda sai da direita e fica no centro. O layout do Stata, ele é muito fixo. Então, aqui o título tem que ser no centro, né? Ele não deixa mexer, a legenda tem que ser no centro. E aqui a fonte, né? Ele passa da direita para a esquerda, tá bom? Então, eu vou deixar esse layout do Stata, só a título de informação. A legenda aqui ele não vai alterar, mas a gente pode, em outros layouts, alterar a posição da legenda. Não vou alterar aqui no caso. A gente já matou as 3 primeiras partes. Vamos para o data. Data é muito importante, porque é aqui onde a gente vai filtrar. A gente vai filtrar e fazer o que a gente de fato quer mostrar no gráfico. Você lembra que eu falei que eu queria comparar influenza com Covid-19? Então, eu não quero outros vírus, eu não quero outro agente, eu não quero não especificado. Eu quero só influenza e Covid-19. Então, vamos lá em data. Como é que a gente faz isso? Ele vai pegar e especificar cada variável. Ele vai esmiuçar cada variável. Ele vai dizer aqui quais são os parâmetros da variável notificação, quais são os parâmetros da variável estado, né, que a gente nem está usando, né, por enquanto aqui, a gente não vai usar também. NA. O esquise, ele faz a filtragem dos valores NA. Né? Eu falei para vocês antes que a gente consegue fazer essa filtragem. Eu excluí os valores NA. O esquise, ele também consegue excluir esses valores NA. Mas aqui não vai alterar nada, porque eu já excluí esses valores NA, tá? Sexo, feminino e masculino, a gente não vai alterar. Se eu quisesse excluir alguma coisa, eu tiraria aqui do X. A gente não está usando a variável sexo, né? Eu tiraria aqui do X. E aí ele só mostraria no meu gráfico feminino. Se eu quisesse recolocar, eu simplesmente selecionaria de novo. E ele segue lá embaixo atualizando, apesar de não estar alterando nada. Data nascimento, né? Uma variável do tipo date. A gente pode aqui, ó, arrastando. Veja que ele bota a data mais antiga à esquerda e a data mais atual da notificação à direita. A gente pode apenas fazer um gráfico selecionando um intervalo das datas que a gente quer. Se você quer fazer um recorte entre o mês de março e maio, você pode selecionar aqui arrastando. Arrastei, coloquei. Então, o seu gráfico só vai utilizar dados desse intervalo que você selecionou. Ok? Deixa eu voltar lá. Idade. É interessante que esse banco de dados veio com um problema que vai ser legal para a gente. Idade é uma variável quantitativa. Vejam que em idade veio uma idade aqui em valor negativo. Tem alguém que foi colocado lá idade menos 9. Isso tem alguma coisa errada. Provavelmente foi um erro de digitação. Tá? Então, não cabe, por exemplo, utilizar essa idade menos 9. Eu vou colocar aqui, ó, que eu só quero as idades de 0 a 118 anos. Tem alguém com 118 anos. Provável que seja um erro de digitação também, mas eu vou deixar aqui para os encargos de consciência, tá? Então, de 0 a 118. Aqui a gente está simplesmente focando na parte gráfica. A parte bioestatística, né, vai de acordo com o que você quer, com a sua pesquisa, tá? Então, quando eu atualizei aqui de 0, dentro do meu gráfico, foram poucas pessoas com esse erro aqui. Não deu nem 10 pessoas. Ele atualizou, ele excluiu as pessoas com idade negativa. Então, nosso gráfico está fidedigno à realidade. Raça. Raça a gente tem branca, preta, amarela, parda, indígena e ignorado. Agora que vai ter uma primeira modificação. Eu não quero trabalhar com ignorado. Ignorado é aquilo que a pessoa não preencheu, tá? Então eu não quero trabalhar com ignorado. No meu gráfico eu tirei ignorado, veja o que vai acontecer. Ó, ignorado já sumiu do meu gráfico, tá? Não aparece mais. Então eu tô filtrando. Aqui essa parte de data é o momento de filtragem. UTI, a mesma coisa. Vejam aqui que UTI está aparecendo sim, não e ignorado. Eu não quero trabalhar com UTI ignorado, eu só quero comparar UTI, quem foi internado em UTI e quem não foi internado em UTI. Então, eu tirei o ignorado, vejam que a quantidade de cores já diminuiu. Eram 3 cores. Para sim, internado em UTI, não foi internado em UTI, e para ignorado. Eu não estou trabalhando com ignorado. E a classificação, que é o desfecho. O que eu falei? Vamos fazer uma comparação de influenza e Covid, tá? Se eu quero só fazer uma comparação de influenza e Covid-19, eu vou tirar não especificado, outros vírus e outro agente. Olha o que está acontecendo. Então, simplesmente, eu criei um gráfico aqui que está comparando influenza, Covid-19, internações por síndrome respiratória aguda, por raça cor entre influenza e Covid-19, tá? Não considerando os ignorados, ok? Então, essa aba data aqui é a aba que a gente faz a filtragem dentro do esquise. Essa filtragem você pode fazer codificando ou o próprio esquise já facilita para você. E vocês vão ver uma coisa essencial do esquise, que é talvez o mais importante, que eu mais gosto,
é que a última aba Code, ele vai mostrar para a gente como seria o código que você teria que fazer para gerar esse tipo de gráfico aqui. A gente pode ver aqui em Code o tamanho do código, se você fosse programar na mão. Olha o tamanho do código. Então, é isso aqui tudo que eu selecionei em azul. Tá? E aí, o que acontece? Por que isso é legal? Eu vou clicar aqui, ó. Deixa eu voltar. Aqui embaixo, quando eu clico em Code, tem Insert Code in Script. Então, ele vai migrar esse código daqui para o script. Quando eu clico em Insert Code in Script, a gente volta lá no R, olha o que aparece aqui para a gente. Opa, eu migrei lá. Ele migrou lá para cima, mas beleza. Então, ele migrou todo o nosso código. Então, todo esse código é justamente o código para a gente gerar aquele gráfico. Né? Justamente para gerar esse gráfico aqui. Deixa eu voltar. Você poderia ter programado esse gráfico na raça, né, no conhecimento da lógica de programação, assim como você fez o mesmo gráfico justamente fazendo o drag and drop. Ok? Mas por que esse código aqui é importante? Porque tem coisas, nem tudo o Esquisse consegue fazer. Talvez você precise circular uma área no gráfico. O Esquisse não faz isso. Aí você vai ter que adicionar mais uma camada nesse código. Pelo menos um bom tempo você já poupou. Né? Se você quer circular uma área, se você quer excluir, né, alguns parâmetros que o Esquisse não consegue excluir. Mas a maior parte do gráfico ele consegue fazer. Pelo menos ali o grosso do gráfico. Né? E aqui a gente tem o nosso gráficozinho justamente com o pacote Esquisse. Então, a gente importou o banco de dados, a gente tratou o banco de dados e a gente gerou um gráfico de alta qualidade que a gente pode mudar a resolução do gráfico, melhorar a resolução do gráfico, o tamanho do gráfico, né? Tudo, né? Em uma sessão. Por fim, para finalizar, aqui no Esquisse tem esse play, tá? Esse play é quando você gera um gráfico dinâmico. Se você está trabalhando com alguma página de internet, se você tem algum site que quer gerar um gráfico dinâmico, o Esquisse também faz isso. Tá? Então, você gera um gráfico que as linhas vão crescendo com o tempo, né? Dependendo do que você está trabalhando. Então, ele também faz isso, só para a título de curiosidade. A gente vai clicar aqui nessa seta. E o Esquisse, ele salva o seu gráfico PNG, em PDF, em SVG, em JPEG, em PowerPoint. Então, eles salvam em várias extensões. Tá? Se a gente clicar em More Options, vai abrir essa tabela aqui. O que é essa tabela aqui? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou importar primeiro em PNG. Importei em PNG, o Esquisse vai salvar onde? Na minha área de trabalho. Porque lá no início eu setei para o diretório, né? Falei para ele, tudo que a gente fizer aqui você vai salvar na área de trabalho. Então eu vou puxar da área de trabalho. Vou abrir um documento do Word aqui, né? Vamos fingir que a gente está finalizando o nosso artigo. Né? Eu vou pegar, copiar e colar o meu gráfico lá. Beleza. Meu gráfico aqui está com a resolução boa, mas a visualização não está boa. Né? Para aqui, para o tamanho do Word, não ficou boa. Você tem que forçar um pouco, né? Mas a resolução do gráfico, vocês estão vendo que está boa. Né? Não tem nada com uma resolução ruim, uma resolução baixa. Só que o que a gente vai fazer? A gente quer manter a resolução e a gente quer melhorar essa visualização. A gente vai lá em More Options. E aqui, simplesmente arrastando, eu vou dar uma arrastada. E ele alterou o tamanho do gráfico, manteve a resolução. É como se ele mudasse sem perder a resolução. E agora eu vou aqui embaixo, ó, em Export Format, PNG de novo. Salvou outro gráfico lá na minha área de trabalho. Vou copiar, vou colar lá. Melhor, muito mais fácil de visualizar. Né? Então, eu não perdi qualidade gráfica e eu consegui apertar o gráfico, né, para que melhorasse a visualização. Se eu fizesse isso aqui, não ia mudar muita coisa. Ó. Eu fazendo aqui no Word, não consegue, a visualização continua ruim, certo? Então, aqui eu gerei o meu gráfico final. Estou comparando internações com síndrome respiratória aguda grave, né, um box plot, né, a mediana, o intervalo interquartílico, valores mínimos, máximos, alguns outliers, né, com o gráfico todo dentro da regra, ou lá de acordo com o período que você estiver querendo publicar, certo? Então, aqui a gente alterou tamanho, você pode alterar na mão aqui, tem algumas revistas que pedem aí a quantidade de pixel, né, 300 pixels, alguma coisa nesse sentido, você altera por aqui, pela largura e altura, tá? Pode importar
em outros formatos também, até em formato TIFF, EPS, BMP. Então, o Esquisse, ele é fantástico, né? Por todas as suas funções. Eu aconselho. E é fácil, não é difícil de pegar, né? Quanto mais você vai fazendo, você vai automático. Tem gráfico que você consegue fazer em 5, 10 minutos no máximo, pelo menos o grosso, né? E depois você vai editando. Ele faz mapa também, gráfico dinâmico, enfim. Então, aqui, eu acho que era tudo que eu tinha para apresentar hoje. Desculpa a demora, às vezes é muita coisa mesmo. Espero que, para quem nunca teve contato com R, tenha conseguido pegar alguma coisa. Para aqueles que já tiveram, tenham pego também, pelo menos alguma função, algum scriptzinho que vai facilitar a sua vida. E até sábado. Sábado a gente vai focar em bioestatística mesmo, na estatística descritiva e inferencial. Mais uma vez, gente, boa noite. Tem alguém aí que não tenha se inscrito na ação e está presente? A gente precisa que me avisa que eu mando o link, porque a gente precisa que vocês se inscrevam para pegar todos os dados e também responder umas perguntinhas que a gente fez. E aguenta aí só mais um pouquinho que eu vou mandar também o formulário de presença de hoje. Fizeram uma pergunta aqui, Petros, Felipe, você pode voltar rapidamente na função para plotar o esquisse no navegador? Claro, eu volto sim. Aqui, ó. Options, esquisse.viewer igual a Brown. Não está projetando. Opa! Foi mal. Sempre acontece nas melhores famílias. Agora sim, valeu. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Eu vou copiar e colar aí no chat. Eu poderia ter feito isso, né? A gente vai passar por e-mail esse script aqui também. Opa, bananei tudo aqui. Esse options igual a 999 e o esquisse viewer no browser são funções que eu já abro o R e executo, porque facilita muito a vida. Eu já deixo no automático isso. Alguém mais tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Pronto, Igor. Para abrir o esquisse, essa função aí que eu mandei no chat, você bota esquisse, SRAG, que quando eu copiei aqui dele para o script, sumiu. Aí só podia ter salvo esse código. Certo. Essa mesmo, só que tem um R no final. Toma cuidado. O nome do pacote é esquisse e o nome da função é esquisser. Tem um Rzinho no final. Ah, beleza, valeu. Beleza? Igor, você tem alguma coisa na ordem do chat aqui? Você queria falar alguma coisa? Olá, Felipe, tudo bem? É Aloísio. Oi, professor. Tudo bom? Como é que está? Estou aqui assistindo a sua aula, muito boa. Parabéns. Você comentou sobre um mapa, e aí eu fiquei curioso. Que eu sei que tem ali as regiões, né? Tem os estados. Será que é possível apresentar só, não entrar em detalhes no mapa, só apresentar o mapa para ver se o pacote consegue apresentar o mapa rapidamente? Professor, eu não preparei essa parte para hoje, porque já é uma programação um pouco mais complicada. A gente precisa cruzar o que o R tem, né? O R ele traz a base de dados do mapa, que são os pontos que desenham a região, e cruzar com o banco de dados. E aí é um código um pouco mais complexo. Mas eu posso preparar algum material e a gente enviar para o e-mail também. Obrigado, Felipe. Sucesso, viu? Nada. Você pode enviar o script sim, Bruno. Gente, a Letícia acabou de mandar o formulário no chat, então todo mundo que tem presença para ganhar certificado tem que preencher. E lembrando que a gente tem uma aula sábado de novo, 9 horas, que vai ser a segunda parte da aula. E convidamos, né? Todos vocês estão aqui. Sábado, 9 horas, temos outra. Muito obrigada pela presença, foi incrível. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença. Até sábado. Só uma coisa antes de encerrar. Você falou que vai ter gravação para disponibilizar ou não? Sim, a gente gravou a sessão e vai disponibilizar via e-mail depois. Obrigado. Boa noite.